Olá, minha gente. Deus abençoe as nossas vidas, pois precisamos muito da bênção do Senhor. Mais uma vez, Na Real entrando no ar e sempre trazendo convidados queridos, pessoas abençoadas que nós temos como objetivo de adorar a Jesus, glorificar o nome dele, mas abençoar o nosso coração, alegrar o nosso coração com testemunho de vida dessas pessoas que nós admiramos. Lucas. E aí, tudo bom? Olá, tudo bem? E aí, galera? Tudo bom, pastor? Hoje a gente está com dois queridos maravilhosos. Pastor Paulinho, meu amigo há um bom tempo. Antes de ser pastor, meu amigo. E Ju também. São meus padrinhos de casamento. Na verdade, vocês... É verdade. A diferença de idade de vocês é muito diferente. Mais ou menos, é um irmão mais velho. É grande. É um irmão mais velho, Revelar assim. Eu tô com 42, eu tô com 42. Então, é 9 anos. 9 anos de diferença. 9 anos. É um irmão mais velho que já tá na frente, me dando uns cascudos, puxando as orelhas. É tipo isso. Entendeu? Então, mas antes de começar, se liga. Não esquece que Na Real também tá no Spotify, nas plataformas de áudio, então a gente pode estar encaixado na tua rotina. Então, você não precisa ficar só assistindo a gente. Você pode ouvir a gente enquanto você está na academia, enquanto você está indo para o trabalho, no carro, no ônibus. Metrô. Leva a gente no metrô, leva a gente com você de forma mais adequada à sua rotina. Não precisa ficar no YouTube, beleza? Sim. Então, segue lá o Na Real no Spotify. Qual mais? Tá no Deezer também? Também, todas as plataformas. Todas as plataformas de áudio, a gente tá lá também. Apple Music, YouTube Music, YouTube, e por aí vai. ó, tá tudo lá. Tem uns que eu nem conheço. Aí, ó, tá vendo? Tamo lá. Então, segue a gente, compartilha já esse episódio, leva o pastor Paulinho e a Ju pra casa dos seus familiares, dos seus amigos e vamos tocar o barco, porque hoje tem muita coisa pra ser dita. É isso aí. Pastor Paulinho, Deus abençoe você. Que bom ter vocês aqui. Amém. Já estávamos na expectativa de poder tê-los aqui conosco. Você teve o privilégio que eu tive, Paulinho, de nascer em um lar evangélico. Isso é um privilégio. Sim. Isso é uma bênção de Deus. Você nasceu, como se dizia antigamente, num berço de ouro. Não é assim? Mas tem uma vírgula, tem um mais, que a coisa não foi assim o tempo todo. Houve um momento em que você deixou de ser criança, deixou de ser um adolescente, não é? Sim. E, de alguma maneira, o seu coração esfriou em relação ao Evangelho e você teve uma experiência fora da igreja. Sim. E depois retorna com muito mais condição, com uma sede maior de Deus. Eu queria que você compartilhasse com a gente como foi esse processo dentro da igreja de esfriamento. O que aconteceu? Porque possivelmente estejam nos ouvindo hoje jovens que estão vivendo hoje o que você viveu. Sim, com certeza. Não é verdade? Que acompanhava o pai para a escola dominical, que estava presente nos cultos como você estava, mas que de repente alguma coisa aconteceu. Você consegue lembrar e compartilhar com a gente, mano? Sim, consigo, pastor. Sim, fui criado na igreja, como você mesmo falou, é uma bênção poder ser introduzido logo cedo a esse universo. E eu acho que fizeram um trabalho excepcional comigo, na escola bíblica dominical, departamento infantil, porque, se eu não dizer toda, mas a maioria da minha teologia, eu já sabia até antes de me converter. Eu conhecia a Bíblia. Eu fui ensinado muito bem pelos professores, pelos meus pais, enfim. Mas eu não tinha um encontro com Jesus. Eu conhecia teoricamente a verdade. E era até convencido. Eu acreditava. Mas eu não tinha tido a minha experiência pessoal com o Senhor. E aí vem a adolescência, como a gente conhece, é uma fase de questionamento de todos os jovens. E eu questionei a minha fé, porque não tinha tido uma experiência genuína, pessoal, de intimidade com o Senhor. Eu acho que no teu caso não foi nenhuma
questionamento da fé propriamente dita, né? Eu acho que foi mais a sua curiosidade. Você é uma pessoa muito curiosa, muito assim, quer viver, quer conhecer as coisas. Você é uma pessoa naturalmente curiosa. E não foi assim, acho que você nunca botou em xeque a fé propriamente dito, né? Não foi assim, eu tive um embate com Deus. Não foi isso. Até porque você conhecia o Deus da teoria, né? Mas assim, eu sabia que se eu morresse naquele dia eu ia pro inferno. Ele Eu tinha não me ciência, iludia, eu tinha. não me iludia que não é bem assim, ou Deus não existe. Não. Talvez não exista, talvez isso aqui seja tudo uma balela. Não, ele sabia. não. Ele sabia, Isso, porque eu isso. falava as minhas Mas eu acho, besteiras e ele me consertava. mas eu acho assim, o conhecer, Satanás também conhece, em termos de conhecimento. Eu tinha conhecimento e era até crente, porque eu acreditava. Mas eu não era discípulo, porque eu não seguia os ensinamentos que eu sabia. E eu tive a curiosidade, talvez por falta de intimidade com o Senhor, houve esse espaço e com a curiosidade das coisas do mundo e tudo mais. Eu acho que todo jovem criado na igreja passa por esse momento, tem esse... Isso foi acontecendo paulatinamente, assim, esse desgarrar? Porque Foi uma curiosidade de saber como é que era a matinê, porque os amigos do colégio iam e tudo mais. Essas coisas que a vida vai apresentando, né? Pô, deixa eu fazer uma pergunta. Acho que eu e você, a gente tem uma coisa em comum aqui nessa mesa que talvez eles dois não tenham. Sim, já entendi. Nós somos filhos de pastores famosos na nossa igreja. Isso. Tá ligado? Famosos. Sim. Famosos no sentido Sim, de que... no nosso universo, No nosso universo, micro-universo Maranata, eles têm uma importância... Lógico, com certeza. Moral e de respeito muito grande. Uhum. Como é que tu encarou isso, mano? Então, eu acho que isso pesou, porque eu não aprontei na igreja, porque eu tinha medo de sujar a imagem do meu pai, de alguma maneira isso respingar no ministério dele. Eu tinha esse temor, que já é um bom temor. Então eu saí da igreja, eu não fiz as coisas na igreja, como a gente tem alguns irmãos que a gente sabe que apronta na igreja, nessa fase. Faz as burradas. Isso, na igreja. Eu fiz nessa fase ao contrário, eu me isolei até dos amigos da igreja, que foi uma coisa ruim, porque dificultou um pouco também a eles me trazerem acesso, o acesso e tudo mais. Eu procurei outras pessoas, outros grupos para que eu pudesse interagir. Tu acha que em algum momento era exigido de você um comportamento diferente do resto dos filhos dos outros irmãos da igreja? Quando eu era criança, eu acho que sim, que eu nunca ouvi dos meus pais. Isso tem que ficar claro, porque senão leva o peso para eles. Mas de alguns membros eu já ouvi, tipo, você tem que dar o exemplo. Pra caraca, filho né? de pastor não tem que dar exemplo, porque ele é criança igual às outras. Exatamente, você falou isso. Eu também nunca ouvi isso dentro de casa. Não que eu não devesse dar um exemplo. Todo mundo que é crente tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Mas não porque você é filho do pastor. Exato. Mas eu acho que tem uma cobrança em cima do filho do pastor que é diferente do filho do outro, professor da EBD. E do membro comum que está chegando. Sacou? É porque eu acho que endossa, por exemplo, quando eu vejo meu filho, por exemplo, aprontando alguma, parece que dá o aval para os outros aprontarem também. Perfeito, porque correto. se o filho do pastor pode, por que eu não posso? Sim, mas essa lógica está errada. Não, eu tô falando na cabeça das outras crianças. Sim. E aí acaba que, por exemplo, os professores, a galera que ajuda... Pô, mas nem sempre é algo ruim. Quando vem essa frase, desculpa, eu tô desviando um pouco. Não, tá dentro. Não, legal, tá dentro. Mas por quê? Porque nem sempre a gente tá fazendo alguma cagada. Não, é verdade. Mas aí sempre, às vezes, rolava, pelo menos quando eu era moleque, rolava bastante, não, porque você tem que dar exemplo, você tem que ser assim, você tem que se Tinha gente que te dava sermãozinho? Claro! Sim. É mesmo? O tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Mas eu acho que isso rola também por causa desse endosso, essa avalizar porque ele pode, eu também posso. Entendeu? Mas aí eu acho que cabe a maturidade de quem é mais velho, do adulto, óbvio. a levar isso e não trazer esse peso. A criança que tá vendo junto vai entrar no barco junto, entendeu? Isso também criava... Aí eu... Desculpa, eu tô trazendo de novo. Virou um espelho, identificou, né? Total. Isso criava também uma parada que é meio bizarro, porque eu lembro de eu, como criança, me sentir responsável por me comportar de certa forma dentro da igreja, porque eu virava um alvo de olhos, naturalmente. Acredito que você também se sentiu assim, observado, como é que você se comporta.
E, tipo, meio que os outros garotos, a galera da nossa cidade também tinha uma... Colocava, sei lá... Sim, tinha um nível de exigência sobre você como se você fosse um adulto, ou como se você carregasse com você já toda a capacidade, porque o seu pai Maturidade. exercia uma Sim. função de liderança na igreja, Sim. mas você é um menino, é uma criança. Isso. o que talvez fosse Estamos falando aí de 8 anos, uma que 8, você ainda 9. não está entendendo direito. Exato. Acho que de 8 até uns 15 anos isso rola muito forte. Pelo menos pra mim foi assim. Com 12 anos eu comecei a virar a chave e me desviar. Entendi. E não foi de um dia para o outro, foi um processo. Mas isso acaba ajudando, esses sermõezinhos, essas Ah, coisinhas. pressãozinha. piora, não? Não, acaba ajudando você no afastamento. Contribuindo Sim, com o afastamento. sim. Ó, talvez me fez aprontar fora da igreja, porque eu não queria Tu de achou alguma uma maneira... chatice aquilo tudo? Não, porque eu falava, se eu aprontar na igreja, porque eu vou aprontar de qualquer jeito. Porque você... Você estava tu já- decidido a já aprontar. tava- já tava- Entendeu? exatamente. Então eu vou Você aprontar quer, fora, não tem- porque aí, pelo menos nesse discurso aí, isso aí não vai caber, não vai colar. Mas aí você se expõe mais ainda, porque eu acho que até o jovem que tem que aprontar, quando ele apronta nos muros da igreja, ele está dentro de uma área segura. O nível de perigo é menor. O nível né? de perigo é menor. Quando você apronta fora desse arraial, aí... Agora, é importante que os nossos líderes de nossas igrejas, de uma forma geral, seja ele um professor, um diácono, ele tem que tratar as crianças como crianças, não Exatamente. importa de quem elas sejam filhos. É. Sim. Você começar a fazer diferença de tratamento, querendo exigir mais de um, porque o filho da irmã da oração, o filho do irmão que é professor, ou o filho do pastor, tem que ser o mais Vai crente. no pai, né? Vai no ouvi pai, várias chega no vezes. pai e fala, olha só, teu filho tá aprontando. Eu ouvi várias eu vezes, ouço por exemplo- bastante isso dos meus filhos. Antes mesmo de eu aprontar alguma coisa, eu ouvi várias vezes assim de garotos ou meninas da igreja falar assim pra mim, depois que me conhecia. Cara, que eu achava que tu era mó metido. Ah, eu ouvi muito Pra isso. caramba, tu também ouviu isso Já. muito. E aí, meio que quando me conheci um pouco mais, via que não. Eu que e eu a era Ju, como cara líderes, a normal. gente já ouviu, pra você ver, ó, isso perpetuou tanto que eu ouvi isso quando a gente assumiu a liderança dos liderança. adolescentes. A gente começou a procurar os líderes locais para se aproximar e tudo mais. E numa dessas aproximações a gente ouviu isso. Algumas vezes. Algumas vezes, achei que você era metido, Inacessível. inacessível, difícil. E todo mundo que é, por exemplo, membro aqui na igreja, chega um membro novo, eu dou meu WhatsApp para ele, eu dou meu número para ele. Preciso, como pastor, ter essa conexão. Legal. Faz parte, né? Pô, mas essa pressão num cara de 40... É diferente. Tá ligado? Lógico. Não, tô Pô, imagina, Totalmente. mano. Um moleque de 11 anos É. sentindo os grupos da igreja tudo fechado, o pastor da Maranata que pratica o rodízio, Sim. ele leva a família dele com ele. O pastor é o pastor, mano. Todo mundo vai estar ali em volta dele, pastor, o que a gente tem Mas que você fazer? não Papapá, sente não sei o quê, ao tá, tá. contrário também, não? Aquela coisa das pessoas se aproximarem porque você é o pastor ou você é o filho do Por vários pastor. motivos, Sim, sim. também. É o outro outros lado motivos. negativo da moeda. Eu, durante muito tempo, percebi que estavam me fazendo de garoto de recado. É Eu vou mesmo? falar pro Paulinho, porque vai chegar no pai dele. Caraca, olha só. E demorou a ficha cair. Pra entender, Eu saber fui separar. um garoto de recado durante muito Reclamavam alguma coisa pra tu ouvir, pra tu poder Exatamente. reportar, né? Isso. Tem coisa que até que você ouviu hoje eu tenho que reportar, faz parte. Uhum. Agora, outras não. Você tem que começar a ter um discernimento aí, entender. Filtrar, né? Essas coisas Filtrar. todas acabam cooperando para quem já está com o olho no Olho brilho, fora. no brilho da ribalta, Isso, das luzes isso, do do mundo. Essas coisas acabam sendo... Ainda mais quando você não tem maturidade nenhuma, né? E Quando acaba- você está formando sua personalidade. Eu não vivi isso, porque eu não nasci num lar evangélico. Eu ia Fui me perguntar isso agora. converter com 23 anos. Então, eu não sei o que é isso. Eu estou vivendo isso agora como mãe, Sim. vendo os meus filhos. Mas, assim, eu já tenho uma outra experiência. Meus filhos são tão despachados que, assim, eles dão um jeito deles de fazer amizade. Então, Sim, sim. todos dois. Mas então, eu acho que a liderança né? de hoje não cobra isso dos filhos de pastores como cobravam talvez na nossa época. Talvez. Eu não Até posso- porque a gente começou a ensinar sobre esse assunto, né? Isso, entendeu? Pode eu não ser. vejo eles reclamando disso, pelo menos. Ó, interessante. É. Interessante. Eu nunca Não, ouvi. já vi uma vez Eu nunca o mais ouvi. velho reclamando. Não, que falaram, pô, me deram uma bronca porque eu era filho de pastor, ou pediram comportamento porque eu era filho de pastor. E o Daniel, mais novinho, vocês sabem, ele é elétrico, então ele apronta normal, traquinagem de criança. Não, mas com o Dani eu Mas nunca ouvi isso, não. Já ouvi nunca- isso com o é. Pedro. É. Já ouvi isso uma vez com o Pedro. Mas então, voltando lá para a Vamos lá, pergunta, agora né, deixa eu te pastor? fazer arrumar essa pergunta de novo. Uma vez que você
se despregou da igreja, vamos dizer assim, Sim. seja lá qual for a razão Sim. que você abraçou para poder tomar a decisão que tomou, você não temeu no seu coração em algum momento que, uma vez que você entrou nesses processos da sociedade local, do mundo de uma forma geral, começou a viver as situações que o mundo lhe oferecia, você não temeu ficar tão envolvido, tão abraçado, depois não ter condição de voltar? Você tinha vontade de voltar em algum momento? Olha, no começo, pastor, eu não tinha essa Temor, maturidade. essa maturidade. Porque isso é um pensamento, requer maturidade. Eu acho que o adolescente ele não mede as consequências. Ele só Até quer viver, fisicamente, né? Só não quer... o cérebro não está todo formado e tudo mais. Então, assim, exatamente. É basicamente emoção, né? Você quer, você realiza. Você não pergunta qual é o preço de se realizar isso. Qual é o perigo, qual o isso perigo impacta, e tudo que mais. não, né? Verdade. Então, assim, várias vezes eu até expus a minha vida, subindo em pedra alta, pulando, no mar e tal, porque eu não pensei um pouquinho quais eram As os consequências. riscos que aquilo ali. Então, eu acho que como adolescente, não tive esse pensamento. Eu tinha consciência que eu estava errado. Mas E isso incomodava. A minha pergunta tem a ver também Sim, com isso, porque sim. tem um monte de gente que está nos ouvindo. Sim. Então eu estou Às provocando vezes ele você. está se sentindo na mesma. Ele sabe que está errado, mas não está afim de mudar. Porque está prazeroso. Tá confortável. Tá e quando você começa a se aproximar do mundo, e a ideologia do mundo, Satanás é ardiloso, ele não vem mostrando o antes e o depois. Ele só promete o que é bom no começo e não te traz as algemas que isso vai levar. Né? Ele só traz, assim, eu quero ser livre. Então, se eu sou jovem, na nossa geração, agora eu acho que não, por causa dessa coisa de ecologia, de saúde, na nossa época, de falar que era jovem ou que era livre, era você poder fumar. Então, se você queria fumar, por quê? Para mostrar que era dono da adulto. Tá nem aí se o cigarro vai lhe trazer um câncer ou vai não, lhe... você nem Mas até porque pensa não nisso. tinha. Gente, Isso. eu fumei dentro de avião. Tem Pode noção? crer. Eu fumei dentro de Era avião. outra realidade, mas na nossa realidade, que não tinha essa coisa que o cigarro é de quem mal. fumava, né? Exatamente. Você eu fico imagina? pensando hoje. Em dia, até eticamente falando, não cabe Pô, mais não isso. dá, né, mano? Não, eu dou graças a Deus que eu parei de fumar quando já tinha todo mundo, porque hoje o cheiro eu era uma mal educada, assim, de Sim. marca A pessoa maior, que fuma entendeu? sem querer, Era sem ele noção. não pensa para onde o cheiro do cigarro dele tá apontado. E nem o quanto isso incomoda, mas era enfim, comum. Mas era né? normal. foi a minha Foi realidade. aquela geração. Uma das coisas que eu, né, até para exemplificar, uma das algemas que a vida me trouxe, que o Senhor Jesus me libertou, foi essa. Uma das mais difíceis. O cigarro, para quem fuma, a gente tem membros da nossa igreja que se converteram e ainda estão no processo de libertação do cigarro, e eu entendo a dor deles. Como é difícil. Mas foi algo que veio numa ânsia de querer ser livre, de ser adulto, de ser dono das minhas decisões e querer identificação com um grupo, porque quando você é jovem, ter a aprovação de um grupo é muito importante. Então, eu acho que tudo isso foi andando junto, sem muito querer ver onde isso ia parar. Talvez... E bebida? Você não se... A parte da bebida não te chamou nunca tanto? Nunca foi algo que me atraiu, pastor. Nunca foi Nunca problema. foi, Nunca foi. Tive problema com outras substâncias, mas com a bebida nunca foi o problema. Uma questão, nunca foi uma questão que marcasse o. Tanto que nessa época nem bebia praticamente. Não. Minha adolescência, graças a Deus, não tive esse problema. Quando foi que você teve a consciência, porque você, como já falou aqui pra gente, você tinha uma base cristã. Sim. Não é, de igreja. Então, você tinha o conhecimento da verdade. Embora você não estava dando vazão a esse conhecimento, ele estava lá. Sim. É o que a Bíblia diz. Ensina a Latente. criança... Não, mas é bem isso, aqui no alto, exatamente. Não deixa você com esquecer. certeza. Quando foi que você, dentro desse processo de envolvimento com o mundo, você foi até um determinado momento? Quando foi que você falou assim, caramba, olha onde eu estou? O que eu tô Algumas fazendo? vezes, pastor. No final da balada, depois de 2 dias na rave, quando você deita na cama e passa o efeito da... Não é só o efeito, mas você passa o como é que foi o dia, você faz o balanço, o resumo, e você fala, meu Deus. Que porcaria. Que porcaria. Que sede para completar um espaço que não consegui. Que ânsia para completar algo, né? Mas não consegui. E olha que eu me esmerei com força. Você buscou com vontade aqui. Isso, entendeu?
E aí você chega e fala, foi bom, carnalmente falando, mas não satisfez. Voltei a ter sede. Não saciou a minha sede. Né? E você, Ju, você foi nesse processo da sua vida com Volta um pouco antes. Paulinho, né? Vocês se conheceram. A gente se conheceu, Isso. a gente ainda era bem adolescente, tinha uns 15 anos. É mesmo? Vocês estudaram juntos? Não, Eu estudei com ele a... estudou com a minha prima. Isso. E aí a gente se conhecia, eu tinha um namorado, ele também namorava uma menina, depois você ainda foi fazer intercâmbio, Sim. ainda foi e voltou, ainda estava namorando outra menina, Sim. e eu também. Então, assim, a gente se conhecia, e aí eu terminei o namoro e não tinha amigos. Foi um namoro muito, muito sufocante, muito fechado, e aí eu estava sem amigos. Aí eu voltei a andar com a minha prima e... Conheceu o consequentemente, não, já conhecia, conhecia, mas mas se consequentemente aproximou. a gente se Se aproximou. aproximou. E aí, dois porcaria, parece que Potencializamos. deu liga, entendeu? Deu liga, exatamente. Mas no começo era só amigo. Sinergia, é isso aí. Sabe sinergia pro mal? Tem sinergia pra pro bem. potencializar as E tem besteiras, sinergia pro mal. Foi. E aí, a gente tava de amigo mesmo, não tava, eu botava pilha nele, ele botava pilha em mim e tal, não olhava com esses olhos. Isso ela fala pela parte dela. Eu tô falando de mim mesmo. Já tava maldando. Eu tava botando pilha pra ele ficar com a minha irmã. É mesmo? Eita, filha. Mas aí não rolou, não me lembro nem porquê, mas não Graças a rolou, Deus, né? graças a Deus, com certeza. Eu já tava no controle. Aí, na semana seguinte, era o meu aniversário, aí a gente acabou. Sim. A gente acabou ficando nesse dia. A gente não era crente, então não rolou o protocolo de alguém cristão. Não namorou sua filha, não, nada disso, não. foi nada A gente disso. foi e naquele dia a gente acabou ficando. Né? E aí, dali em diante, a gente foi ficando. Comecei Namorou. a marcar território. Não, ele marcava bem. Que eu tava, como tinha acabado esse namoro, eu tava num processo meio ainda. Ela falou, não quero namorar eu não ninguém. quero namorar de jeito Não nenhum. quero ficar preso a ninguém. Não quero. Quero viver, eu quero curtir, eu quero zoar. E aí, o tu plantão, vamos nessa. Entendeu? Isso. Só que aí ele vinha e aparecia lá em casa todo dia. Lógico. Todo dia. Isso era 15, 16 anos. Não, Não, isso já era já 20 tinha. anos. Foi meu Ah, aniversário tá, de 20 anos. desculpa. Porque foi assim, entre o conhecer e realmente Aham. rolar alguma coisa entre a gente, foi um processo de uns tempo, 5 porque a gente era só anos. amigo, a gente se Isso. conhecia, mas não tinha nada. E aí, Vocês estavam fazendo faculdade na época? com Tinha 20 acabado anos de entrar já. na Eu faculdade. já estava antes. Voltei do intercâmbio, eu já estava no primeiro período ou no segundo da faculdade. Tu fazia o quê, Paulinho? Estava na Eu estava informática. fazendo informática P15 na PUC e depois eu mudei para desenho industrial. Entendi. A gente já estava namorando. Quando você mudou, a gente já estava namorando. Aí, e eu fazia direito. Fazia direito. Né? E eu já trabalhava e tal, já estava tocando a vida. Aí a gente começou a namorar, mas aquilo, assim... A gente namorava... Isso era que ano? A gente demorou 2000. para assumir 2000. o namoro, 2000. lembra? Foram uns Que 2 os meses. amigos já até falavam, mas 4 vocês estão meses. sempre Todo mundo juntos, e chegava pra parará. gente e falava, vocês já estão namorando. Você tá namorando, Juliana? Fala sério, não sei o que. Eu Tão falei, junto não direto. tô namorando. Não tô namorando, porque eu não queria admitir. Mas aí... Só Tá, que... mas rolava uns beijos, uns Não, abraços. eu tava Não? namorando. Tava eu namorando. Rolava boa tava. noite por SMS. não. Então. Não, porque Era quando dá boa SMS. noite no SMS nessa época era SMS. Não, mas teve um período que eu não tinha nem telefone ainda. Só pra você ter uma ideia. O telefone ainda era uma coisa, assim, não era tão barato na A primeira época. vez que a gente viajou, ela não tinha telefone. Olha o que aconteceu. Eu morava na Barra e ele na Tijuca. Aí eu falei, tá, eu vou pegar o ônibus, vou te encontrar na rodoviária e você me encontra lá, você pega daí da Tijuca e vai pra rodoviária. Gente, foi a ida da Barra pra rodoviária mais longa da face da Terra. Tipo, eu demorei umas 3 horas pra chegar na rodoviária. E eu não tinha celular pra avisá-lo que eu estava A caminho. a caminho. Isso não tem 300 anos, você que Não, tá assistindo não, a isso gente. foi no ano tem bem 2000. pouco Exatamente, tempo. ano Foi 2000. 2000, Você que é finalzinho mais de novinha? 2000. Vai lá, continua. Finalzinho de 2000. Que acho que sempre existiu celular, né? Exato. E todo mundo O telefone tinha acesso. é o pai do celular. Mas ele já tinha telefone, Eu já eu aqui ainda tinha. não tinha. Entendi. E aí eu falei, cara, eu vou chegar lá, ele não vai estar lá. Ele não vai estar lá. 3 horas. Ele acha que eu não vou encontrar, acho que vai ficar lá sozinho. Quando eu cheguei, ele estava esperei. sentadinho em cima da mochila dele, que eu olhei ele e falei, não acredito, você tá aqui. Graças a Deus, aí foi. Mas isso a gente nem era crente, nem nada. Nem tava só no conhecer ainda, nesse processo de namora e não namora. Aí resolvemos começar a namorar e tal.
Só que eu não tinha nenhuma experiência com o crente. A ideia que eu tinha de crente era o cara chutando a santa na TV. Era isso que eu tinha de crente na Entendi. cabeça. Foi nessa época. Entendeu? Entendi. Então a visão que Cara eu bem tinha famoso de por- crente Um cara- era essa, entendeu? ligado. Ou era pastor ladrão, ou era o cara chutando. caras chato pra entendeu? Assim, eu caramba. não conhecia. Não Aham. conhecia mesmo. Aí quando a gente começou a namorar, comecei a ver, comecei a frequentar a casa dele. Eu falei, Vem cá, e quando tu soube que o pai dele era pastor? não, eu já sabia. Já sabia? Já sabia, Nunca já escondi que sabia. meu pai era pastor. Mesmo no colégio. É, isso não, daí. Tava lá isso- tem umas santas que vocês ficam chutando. Não, não. Não, não cheguei a brincando, tô perguntar nesse nível, não. Mas eu comecei a frequentar a casa dele. Aham. E aí, Aí fui tu não viu vendo santa que- nenhuma pra e chutar. não vi que o povo não era doido. O povo era inteligente, o povo era coerente. Era normal. Completamente normal. Não tinha ninguém pisco, Não era assim, ET, como eu né? imaginava, Psycho. entendeu? Eu achava que era uma coisa, assim, totalmente engessada. E aí eu fui vendo que não era. Aí foi desconstruindo essa ideia que eu tinha de Que era meio crente. super- Esse Superficial, processo então. de chegada para Deus de novo, ela já estava junto? Tava. Tava. Na verdade, eu me Tava. converti primeiro que Exatamente, ela se converteu primeiro. Aí, pastor, pra gente chegar nisso, Ah. meus pais, com o filho que não era crente, brigando para que ele estivesse na igreja, né? Normal. Tinha uma chantagem gospel, que eu costumo dizer. É. Vou me dar dinheiro, tem que ir no culto. Mãe, o que você quer de presente de Dia das Mães? Eu quero que você vá na igreja 2 domingos. Então, tinha essas negociações. Essa jogada. Tinha. Minha sogra foi muito sábia. Tinha. Minha E sogra aí eu foi falava pra assim, Ju, falava, Ju. E na igreja 2 de uma domingos presente das mães? sabedoria. Aí, mãe, tá aprendendo? Aí eu Mas, falava, não, Ju, gente, você é minha amiga. Isso, olha, funciona. Faça, Vai porque nessa. funciona. Entendeu? Nós somos prova viva disso, Isso, né? Então, Aí eu lembro que a gente falava assim, ó, você é minha amiga pra gente fazer, aprontar, que a gente gente era nem parceiro. achava que era aprontar. A gente sempre foi muito parceiro. É. Né? Mas a gente, pras coisas boas, que Ah, a gente quero ir pra- achava a gente- que eram as coisas boas. Vocês queriam ir pra uma rave e tal, não sei Isso, onde. então vamos pagar essa prenda, vamos na igreja Aham. e Vamos tal. fazer as Vai comigo besteiras também. junto, mas vamos fazer. Vamos fazer tudo junto. Quest. Então, exatamente. Então a Juliana ia junto. A gente Eu sempre ia foi muito vir na parceiro. boa, não- e a assim- gente sentava lá. eu ouvia e tal, vi que não era aquela coisa de doido, maluco. Só uma reunião lá, Exatamente. Isso. Tranquilona. Chega, hora, É. música. Tem uma música, Depois Aí palavra. tem uma mensagem Isso. Não, eu maneira, até cantava, Isso. eu até cantava. Olha aí. Aí, algumas coisas eu não concordava e tal, porque Não entendia. eu não entendia e eu não concordava porque eu acreditava de outra forma. Sim. Então, discordava nesse sentido, mas sempre respeitei, sempre foi muito tranquilo. Não era assim, não era uma penitência. E ter rolava que vir, vários debates entendeu? teológicos no meio da madrugada. Ela falava alguma coisa sobre reencarnação. E aí tu E tinha a eu base. falava, eu Não, não ele- acredito ele nisso. falava por e causa explicava, disso, entendeu? explicava. Todo o exatamente. conceito Tudo, tudo. Exatamente. E explicava bem, tá? Não era explicar de qualquer jeito, assim, de uma maneira aleatória, Aham. não. Era uma explicação. Um referenciador. Com Entendeu? referência. Então, assim, nesse não- ponto rolava umas discussões ele tinha teológicas. conhecimento teológico, não era uma coisa assim, Aham. chutada. Na história do entendeu? filho pródigo, o sujeito vai entrando, vai indo de mal a pior, Sim. e ele chega num determinado momento da vida dele que a ficha cai, quando ele está lá comendo comida de porcos, né? E aí lembra da casa do pai, de como eram os funcionários que eram tratados, e ele diz, cara, vou voltar. E aí ali a ficha cai, que ele estava na desgraça e que ele precisava voltar. Lógico que esse processo não necessariamente acontece igual na vida de todo mundo. E também não é da noite pro dia. também. Mas Leva no um seu tempo. caso especificamente, houve um momento em que a Houve. ficha caiu, que você diz, cara, eu tenho que... O que eu enxergo, o mesmo temor que eu tinha de não jogar lama no ministério do meu pai e tudo mais, eu estava gostando da Juliana, eu já estava orando, né? Porque eu orava, mesmo todo errado, eu falava com Deus. Será Ele que não é orava ela? comigo, mas Não. ele orava Senhor, sozinho. será que é ela? Aham. Será que não é? E tudo mais, me mostra. Porque eu já estava apaixonado por ela, eu queria saber, normal, né? Coisa de jovem perguntar para Deus. E quando ela se converteu, eu tive o mesmo temor. Eu não posso atrapalhar a caminhada dessa menina. Ele sabia o impacto que isso teria. Ele sabia o ser pedra de tropeço Isso. na caminhada Então, de uma Deus pessoa que se usou converteu. A minha paixão, o meu amor pela Juliana também, para em algumas horas eu tinha que decidir. Ou eu deixo ela caminhar sozinha, essa caminhada boa, e aí eu me viro com meus problemas, ou eu pego esse gancho E vai junto. e com vou ela. junto com ela.
e facilita até, né, o processo. E eu fui feliz nas escolhas. Ela chegou na igreja, depois do culto que ela se converteu, e legal, que o dia que ela se converteu não houve uma mensagem. Não teve, A avó Zenilda cara, não estava era. contando o testemunho Só da a igreja. história da igreja, como é que a Maranata começou. Foi Isso. nesse dia. E aí, nesse dia, ela falou assim, se Deus, se tudo isso aqui é verdade, Se essa fé toda é verdade, É. eu também quero. eu também quero. Aí o... E Deus adora quando alguém faz esse tipo de questionamento. Se Quando você declara realmente isso. existe, se revela a mim. Você bota Deus à Eu prova, acho que Deus né? adora quando chega esse tipo de coisa. E eu acho que, assim, por eu não ter sido criado na igreja e tal, Deus sabia que precisava ser uma forma mais impactante ou sobrenatural a coisa acontecer. Não podia ser só alguém chegar e falar qualquer coisa, ou só... Não sei, eu acho que tinha que ter uma experiência sobrenatural Sim. para poder firmar. Sim. E aí, o pastor David Nicodem, na época ele nem era pastor, ele era diácono, chegou pro Paulinho e falou que queria falar comigo. Posso falar com a sua namorada? Com aquele Quem sotaque conhece o que pastor ele é David, quando peculiar? ele falou isso, eu falei, olha, deu ruim. Porque ele sempre foi um homem de Deus e tudo mais. Então, e ele fala com aquele sotaque, posso falar com a sua namorada? Ele nem sabia meu nome. Pode, né? Entendeu? Era só a namorada do Paulinho, como, sei lá, 100% da igreja conhecia. Aham. E aí ele virou para mim e falou assim, Deus me mostrou que você tá com um coração muito escuro e ele quer te dar um coração novo. Olha a simplicidade. Na hora que ele falou isso, gente, foi uma experiência sobrenatural. Meu peito queimava, um calor que emanava do peito e eu chorava compulsivamente. Foi uma coisa, assim, muito diferente de tudo que eu já tinha vivido até aquele momento. E aí eu falei, eu quero um coração novo. Aí a gente voltou lá na igreja, aí chamou a Vazenilda, né? Sim, ele falou, E aí- agora você tem que contar isso pra alguém. Isso. Aí você tem que fazer oração de confissão. Aí ele chamou a Vazenilda e aí ali na frente dela eu fui e confessei Jesus como Senhor e Salvador. E aí começou o processo. E você estava presente também, Paulinho? Tava. Tava. Caramba. Aí eu vi tudo isso Deixa eu- acontecendo, Deixa eu né? só, pra onde você vai? Porque eu tô pensando também em Vai. voltar um pouco. Vai. Porque você falou que esse foi um momento que você experimentou algo que você jamais tinha experimentado antes. Mas vocês experimentaram coisas muito fortes. Sim. Sim. Sim, Entendeu? bastante. Vocês surfaram ondas muito altas e diferentes. Sim. Correto? Sim. Então, assim, isso superou tudo. Me dá exemplos desse tudo que esse momento em que o diácono David Nicodem te acendeu assim, tipo, Deus quer te dar um coração novo. Você tá com o coração escuro. O que foi que isso superou? Porque você tem uma história que foi superada nesse momento. Mas é diferente, Lucas. Então. Uma onda não dá para você comparar. Não. Você ter qualquer experiência com uma droga, com você sair da sua normalidade, você ver alguma coisa, você sei lá, ter até uma alucinação de retina, já tive, e é diferente. Não dá para comparar. Eu não É tenho como algo chegar para profundo você. que não tem acontece como... lá dentro de você. É na alma. É diferente. Uma coisa satisfaz a carne, o corpo. É Eu acho que totalmente essa diferente. Não tem como você experiência comparar. foi na alma. Não tem como você É comparar. diferente. Eu não tenho como te falar assim, um supera o outro. Primeiro porque não teria nem como assim, Botar isso na balança. botar isso na balança. Porque é tão É tão distante. é oposto que você não consegue comparar. Vocês Não tinham dá. uma vida, tinham um relacionamento. Tínhamos. Conforme nos modelos Igual do mundo. Todo mundo, Nos todo modelos. casal aí do mundo, a gente namorava, a gente dormia junto. Na sexta-feira ele ia para minha casa. E detalhe, a minha família não é cristã. Até hoje só o meu Na pai casa da que se Juliana converteu. podia tudo. É. Na minha tinha regra. Meu pai se converteu nos 45 do segundo tempo, um mês antes de morrer. Então, assim, nem teve oportunidade de A gente experimentar. vai chegar lá, você vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas então, na minha casa, tudo era liberado. Eu podia dormir no meu quarto comigo. Quando a gente ia pra casa dele, eu dormia num quarto e ele dormia no outro. Eu achava aquilo estranhíssimo. Porque como é que na casa fazia da parte menina... da sua cultura. Porque não era. Hoje assim, eu crio meus filhos da mesma forma que eu via minha sogra criando.
ele. Então eu quero isso para os meus filhos. Respeitando Mas os eu não princípios entendia, porque eu não cristãos. tinha princípio, eu não tinha base. Então não dava para você. Eu achava aquilo isso, eu estranho. vou te Como é falar- que foi isso? Vocês, de repente, não você, mas principalmente ela, né? Porque você já tinha esses princípios, embora Sim, não isso, cumprisse. não isso. cumprisse, mas É, e ela. entrava em choque com eles o tempo Não, inteiro. entrava. Eu lembro que minha mãe tinha uma frase que me agulhava. Toda vez que eu saía de casa para aprontar na sexta-feira, já só ia voltar domingo. É porque ele ia na sexta. Gente, a minha sogra. Era o Imagina. perdidão, dava o perdidão É, de sexta para domingo. de sexta para domingo. E ela falava assim, não faça nada que envergonhe ao seu Deus e a sua família. Essa frase latejava às vezes no meu coração. Dava uma Dava, martelada. dava assim, uma pô. freada. Eu é. confesso, assim, que se eu tivesse no lugar da minha sogra, eu ia odiar com todas as forças a namorada do meu filho. É, porque Todas as forças. ele achou que ela alguém tinha. que potencializou pro mal, né? Caraca, é verdade. Assim, eles tinham todos os motivos do mundo Sim. pra não querer Não esse queria esse namoro. relacionamento. Não fazer gosto. Entendeu? Pra não sim. fazer gosto. Mas em momento algum. Depois eu até soube que meu sogro não ia muito com a minha cara, mas enquanto eu não tinha me convertido, eu não soube disso. E a minha sogra sempre tratou muito bem, muito bem. E ela falava pro... Você sabe que tem um monte de mãe que vacila aí, nesse Exatamente. momento. Por isso E que eu faz sou o embate. apaixonada na minha sogra. Repudia. Isso. E em vez de atrair, Entra na guerra. Exatamente. afasta. Afasta. Mas aí o que, Ela que, foi que a sábia. tia Claudete Foi. fazia? Eu chamo ela de tia até hoje. Ela pegava e trazia gente. Ela me tratava, sempre me tratou bem. E ela falava pro meu sogro assim, ela pode se converter. E ela Ela um dia pode pode ser a mãe dos seus netos. É. Ela falava isso? Falava isso pra ele. Caramba. A gente só foi saber disso depois, tá? A gente, enquanto a gente Cuidado não como você sabia. Ela trata tinha a porque visão ela além do pode ser- alcance. Tinha. Isso, ela pode ser a mulher do Entendeu? teu filho. Ela tinha E a aí, espada quando justiceira eu na me mão dela. converti, ela me trouxe pra Acolheu perto de você. uma forma, assim, eles dois são pais pra mim, entendeu? Eles me trouxeram e foram... no começo eles deram uma desconfiada, Lógico. claro, assim... Não, Você- quando a gente se Normal. converteu, engraçado, meus pais não foram os primeiros a vibrar. E eu juro que eu entendo eles hoje. Eles ficaram meio desconfiados. Eles não Quando a acreditaram. gente- mas Vamos eles- dar aquele começou quando- assim. é. Começou assim. Passou esse dia, a Ju se converteu, né? Mas ela se Não, mas converteu. mas e saí ela da- tinha saí da todas igreja as, e fui fumar um isso, cigarro. tinha todas as coisas que Entendeu? ela precisava ainda se libertar. Lógico. Ela só se É o converteu. processo, Ponto zero, exatamente, beleza. é. Mas dali em diante, Tinha todo um procedimento. começou Um monte de coisa uma que tinha que mudança. ser- Uma das mudanças foi depois de um tempo, né? Porque primeiro ela parou de fumar, aí passou um tempo eu também parei, e aí a gente foi caminhando. Até o dia que ela sentiu vontade da gente parar de ter uma vida marital. E ela não falou nada comigo, ela foi orar. Eu não sabia como falar. Como é que eu ia Isso. chegar pro meu namorado e falar assim, olha, eu não quero Olha, a partir não- de agora. isso. Eu morava sozinha, Não dorme eu não mais quero junto. mais dormir Isso. junto. Como é que eu Ninguém vou da fazer igreja isso? Ninguém chegou pra- catequizou, isso não, ninguém até me para deixar claro, não foi obrigou, agora que ninguém- você se converteu, tem que mudar, tem que fazer, a gente não teve esse Não tipo foi isso. de pressão. Foi Foi pessoal. Foi obra de Espírito Deus no Santo. Foi, coração de exatamente. vocês. Exatamente, Pessoal, foi como Espírito todas as Santo. outras coisas que Deus foi Que tirando, foi isso. meu com Deus. É. Ele E aí acontecia trazendo a primeiro com ela, e consciência. passava 15 dias, normalmente eu falava, não, tem que acompanhar, a menina parou de fumar, como é que eu vou fumar na casa dela? Só não posso ser tenho- empecilho. Não posso, e aí vou junto. Então Deus foi usando. E aí nesse dia eu procurei ela e falei, Ju, a gente já Isso tá foi de todo manhã. certinho. Foi Só de tá manhã. faltando uma coisa. A gente tem que parar de dormir junto. Não sei por que eu tô falando isso, mas eu tô sentindo no coração que a gente tem que tomar esse passo. E não foi fácil, porque a intimidade não volta atrás, ela morava sozinha, então a gente caiu algumas vezes. Eu lembro que a última vez que a gente caiu, ela falou assim, foi a última vez que aconteceu até a gente casar. Aí eu perguntei, por quê? Ela falou, porque doeu menos. Não, é porque toda vez Porque que acontecia, eu chorava. Isso. Nesse dia eu não chorei. Exatamente, porque Aí eu você falei, fuxeca, opa! acostumou com o pecado de novo, Aí eu parou de falei, incomodar. opa. E eu, como ela era neófita, eu não sabia muito bem como é que era a coisa. Eu falei, Isso. Deus está tirando a mão de cima de mim. Entendeu? Naquela. É. Eu falei, Deus está se afastando de mim. Isso. Tem uma coisa muito errada, acabou, não tem mais. E aí foi 1 ano e meio, quase, Isso. assim. Aí a gente teve que ter estratégias, pastor, para poder manter um namoro santo. Uma delas, eu não subia mais na casa Um dela. namoro bíblico. Ela morava sozinha, então eu me despedia dela na porta da rua. Ih, Porque na tchau. porta da rua só dá para se despedir de um Mas jeito Deus e foi pronto. bom, mandou um A gente- casal isso. morar comigo. Isso. Você lembra do Judimar e da Judimar, Osana? Lembro. durante um Nesse tempo moraram período, na eles sua ficaram casa. sem casa. É. Eles tiveram que entregar o apartamento e tal.
E 2 aí... ou 3 meses ou mais? Não, foram 6 meses. É. Eles vieram morar. Eu falei, pô, não querem vir morar aqui em casa? Eu tinha 2 quartos, não querem vir morar aqui em casa? Até a gente casar e tal. Facilita para vocês, para mim é bom também, porque tem a presença de vocês. Eu voltei a conviver na casa, né? Aí, pude voltar a subir. Aí eles vieram morar com a gente. Com a gente não. Você tinha ido até o limite lá que podia e de repente você teve que regredir nesse relacionamento. Sim. Só que não regride. Não tem intimidade, não volta atrás. É quase checkpoint no videogame. Você volta pra ali de novo. Quando você salva o videogame, você sai naquela fase. Você não volta pro começo da fase, você volta a partir daquele... a partir dali. Então, intimidade é a mesma coisa. Então, a gente teve que criar mecanismos. Aí, por que falando isso? Meus pais desconfiados, e eu falei, a Juliana pode dormir aqui hoje? Eles podem, você sabe a regra da casa. Eu falei, tudo bem, não, vai dormir com a minha irmã, vai dormir com a Luciana. Então, eles começaram a ver mudanças no nosso comportamento. Eu já não saía sexta-feira e voltava domingo. Eu comecei a ficar em casa, final de semana. Porque ela morava na Tijuca, eu também, mas aí eu tinha que dormir em casa, eu já não dormia na casa dela. Enfim, a rotina mudou, mas a gente queria ver filme até tarde, aí eu pedia para ela dormir lá em casa. Enfim, eles começaram a perceber essa mudança. A gente vindo para a igreja sem pressão. Isso, sem pressão. E aí a coisa entrou para a classe de batismo naturalmente, essas coisas foram... Pra igreja deixou de ser... não tinha mais. Já não tinha mais rave. Vir para a igreja deixou de ser presente no Dia das Mães. Deixou de ser presente, exatamente. Já vinha porque eu queria. E aí foi esse processo. Por exemplo, a gente é líder de adolescente. A gente não indica para ninguém para cortejar. Eu particularmente não acredito em cortejo, aquela coisa de namorar sem... tô namorando, mas eu não tenho nada. Só que a gente chegou num ponto que a gente não podia mais nem dar um beijo. Por quê? Não... Era um tonel de gasolina, você tá acendendo um fósforo do lado. Que é natural, porque eu gostava dela. Você já tinha alcançado aquela intimidade. Exatamente. E isso, Deus põe esse desejo na gente. A gente tem que ter domínio próprio. E eu acho que isso serviu muito, inclusive, para forjar um domínio próprio nessa área. Porque, exatamente. Se com a menina que você mais gosta, você mais ama, você está tendo que aprender a se controlar, na sua vida mais para frente, se um dia o seu coração quiser olhar para o lado, você já aprendeu a controlar isso. Então, eu acho que é didático, não é à toa que Deus tem o namoro assim para que você possa casar. E outra é um coisa, momento de amadurecimento. Eu acho que a gente aprendeu também muito a ser amigo, a se conhecer mais, a conversar mais, a se entender mais. As conversas a gente sempre foi mais longas. Mais longas, exatamente. Não necessariamente isso é bom. Tô brincando. Mas tinha que conversar, né? Porque só sobrou isso. Naquele período foi muito bom, entendeu? Lógico, a gente na hora a gente não sabe o porquê, mas... Sim, mas foi difícil. Vocês dariam algum conselho específico para jovens de nossa igreja e de quem sabe que estejam nos ouvindo, que estejam vivendo exatamente pastor, isso? Cara, não avança. Não avança. Mas até antes disso, não dá para namorar uma pessoa que não é crente. Sim. Não dá porque você vai lutar sozinho. E precisa de cumplicidade para essa luta. Né? Porque um dia você vai estar fraco, ou o homem ou a mulher. Entendeu? Por isso que eu acho que realmente nessa hora tem que estar alinhado. Então os dois têm que querer. Só deu certo porque os dois quiseram caminhar juntos. Exatamente. Porque se a Ju aceitou e você virasse e falou, não é minha onda. Pastor, mas é radical, eu tô apaixonado com um menino que não é crente, então traz ele para Jesus. Nós conhecemos várias histórias de irmãs na igreja, irmãos que trouxeram. Davi Silveira, a Regina, trouxe ele para a igreja. Não é errado isso. Né? Agora, você começar um namoro antes da pessoa ser convertida, você vai ter a probabilidade disso dar errado. Isso, porque o outro lado não vai fazer... não vai querer ter esse mesmo... Cumprir os princípios. Cumprir o que você quer. E um dia você pode se ver fraco e isso vai dar ruim. Deus é maravilhoso, né? Porque você nessas perdidas aí que você usa essa expressão, né? Perdidão. Você acabou encontrando uma moça que tinha sede de Deus e nem sabia que tinha essa sede. Não, eu percorria algumas religiões. Eu queria Deus. Como? Você tinha espiritualidade. Tinha, exatamente. Por aí. Boa. Eu buscava, de acordo com as religiões que a minha família compartilhava e tal. Mas sua família já era diferente da família do Paulinho? Em termos de família, como família? Sim. Meus pais eram separados. Divorciados. É difícil você ser filha de pais divorciados? É
complexo, né? Você vive experiências... Não, porque isso é uma realidade hoje tão grande. Não, muito grande. É, muito isso é difícil maior. você achar quem não tem pais separados. Já Isso que quando é eu mais era difícil. criança, já era dividido minha sala de aula. É. Metade da minha A turma na maioria. escola era pai separado e outra metade A casado. maioria. Como é que é isso, né? Porque quando você nasce, seus pais aparentemente estão juntos, né? E depois você perde um pai, só fica com a mãe, ou ao contrário. Né? E- Não, meu pai ainda foi morar no Sul e aí a gente ficou aqui. Mas você tem experiências complexas, vamos dizer assim, entendeu? Aí um começa a namorar, o outro começa a namorar, rola embates, é difícil, é muito difícil. Assim, Mas para hoje, com a cabeça que você tem hoje, com a formação que você tem hoje, com os princípios que você tem hoje, entendeu? Sua opinião sobre esse assunto? Porque as pessoas querem se divorciar e eles dizem que as crianças não têm problema nenhum. Não sofrem. Não sofrem. não é verdade, não sofrem. isso não é verdade. E outra coisa, eu tenho que ser feliz. E aí você tem filhos. mas Eu isso acho não que a é pessoa tem que verdade. ter uma responsabilidade sobre É um essas egoísmo. crianças. É. Você não pensa no. Eu tenho que ser feliz, mas às vezes a tristeza de outros. É. Né? Porque, Não, infelizmente, é o que acontece. Quanto vai custar a tua felicidade? Isso, tem um preço. Não dá para minimizar isso. Claro que sofre. Não tem como falar que não. A minha irmã, assim, talvez eu tenha tido um pouco menos de impacto, não sei, porque eu sou mais tranquila, mas eu vejo... Você era mais velha também, um pouquinho né? mais velha, mas a minha irmã teve muito mais impacto nisso Teve tudo impacto. do que até eu tive. Você sofre, não tem como. Não tem como. E o que você diria para um adolescente que já está com o pai separado hoje? Primeiro que não vai depender dele. Não. Esse Um conselho para resgate, ele. né? Pela sua base de experiência, né, nisso. Bom, respeite teus pais. Isso é mandamento bíblico, né? Cuida da tua relação com Deus. Respeita eles, trata eles da melhor forma possível. Tenta blindar a sua mente de possíveis joguinhos, porque rola. Entendeu? Chegou uma hora que eu cheguei para meus pais e falei, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber quem tá certo, quem tá errado. Você é quem meu isso, pai, quem você é aquilo. minha mãe, ponto. Exatamente, porque cada um contava uma história e aí você fica naquele meio. Fogo cruzado. E pra quê? Só pra você destruir a imagem de um e do outro? Corria Teve. esse negócio. Mas eu só fui ter maturidade para Inevitável. isso. Eu O só fui nome ter que se dá maturidade. mesmo atualmente é o Hoje chamam de alienação alienação parental. parental. Não, mas não é que eles... O problema é que eles não conseguiam se falar. E aí, se eles não se falavam, eu Quem é que precisava intermediava? intermediar alguma coisa. Desde pensão. São situações. A gente era adolescente. Eu tinha 11, 12 anos. Tá doido. Entendeu? Então, não tem como. Acaba que você tem que... E aí, conforme você vai chegando à maturidade, é que você vai entendendo o que você deve, como é que você vai blindar a sua mente de certas situações, entendeu? Aí Você sente que quando você chegou na família do Paulinho, que você conheceu o pastor Paulo, a pastora Claudete, viu a família mais estruturada do que a relação que você tinha com a sua, isso ajudou no sentido de você porque eles te acolheram, né? Vamos dizer assim, você se sentiu acolhida por eles e isso foi bom para você, te trouxe Com segurança. certeza. Não, até mostra assim, o que eu quero para minha família. Porque dentro de tudo que eu vi de errado, o que mais marcava assim, o que eu não quero para mim. Esse tipo de coisa eu não quero para mim. Mas até então você não tinha experimentado aquele modelo bom, né? Exatamente. Até porque, sei lá, 90% das pessoas em volta de mim tinham se separado. Também, Então, mas eu falei, eu quero um modelo de família assim. Eu quero um casamento estável, eu quero uma Amar e ser amada, uma base respeitada. boa, entendeu? Eu quero poder ter meus filhos e que eles possam ter na gente a segurança que eu gostaria de ter tido. Vocês estão com quanto tempo de casado? Agora, esse ano a gente faz 18. 18 anos, que beleza. A gente né? está junto há 20, vai fazer 23 anos esse E ano. vocês estão juntos. Tem mais tempo junto do que agora, do que separado, do que antes, né? Do que solteiro. Já dá mais tempo Que junto, legal. né? E aí... E a gente se dá muito bem. Então, as crianças veem isso na gente. E eu tenho certeza que isso impacta na vida deles.
né? E os meus sogros, eu pude ver um relacionamento. Eles são muito amigos, muito parceiros, assim. Sim. A gente teve uma experiência uma vez, lembra? A gente viajou e aí, num determinado hotel, a gente dividiu o quarto. Então, eles ficavam no mesmo quarto que a gente. E aí, chegava de tarde, a gente, não, vamos tirar um soninho, vamos descansar um pouquinho. Os dois ficavam numa conversa, num bate-papo, num blá, 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 que eu não conseguia nem dormir, mas eu achava aquilo tão fofo, porque você via, assim, não é aquela coisa fake, assim, Forçada. só para os outros verem, entendeu? Não é. Você tava literalmente Eu tava num ali- quarto com o pastor Paulo e a pastora Claudete batendo um papo avulso. Não, eles conversando entre E a gente querendo eles, descansar entendeu? e eles Eu querendo falando. dormir. Eles lá, pá, pá, E pá. eles conversando sobre a vida, sobre. Isso, o que sei vai lá, fazer e tal. Qualquer coisa, mas não é bate-papo gostoso. Sim, Legal, de né? amigo. Eu falei, eu quero Isso. isso, De eu amigo, quero, é. entendeu? Isso a gente já estava casado, foi Sim. em 2016, Foi foi quando quando meu pai ele tava recuperando do câncer. Foi a primeira câncer. viagem depois da doença dele, e aí a gente viveu essa experiência. Eu falei assim, cara, Maneiro. é muito legal. Eu quero isso. Eu falei para ele que a minha meta é pelo menos 55 anos de casado. Esse é o mínimo que eu aceito. Entendeu? Não Depois pode disso- morrer antes, não pode nada antes. Tá, entendeu? depois disso tá liberado pra morrer. Depois pode tirar se ele quiser, entendeu? Aí ele pode. Antes não. E os meninos? As crianças, como é que... Os meninos são tão- vocês planejaram? Todos, os dois. Foram mega planejados. Foi assim, mesmo? Foram Caraca, esperados. diferente. Esperou 5 anos pra ter o primeiro filho. Foram E foi um tempo bom. 4 anos. 4 4, anos, 5 né? anos. 4 Eu anos. acho isso muito legal. Eu A não gente tive planejou. essa oportunidade, embora eu sou apaixonado pelos meus filhos, mas eu sempre, quando posso dar algum conselho, eu aconselho nesse sentido. Ah, eu acho Porque, importante. na verdade, também. eu e a Isabel, nós tivemos uma dificuldade, ela particularmente, com a médica, passou medicamento, não sei se muito forte, e ela tinha dores de cabeças tem horrorosas. pessoas que não se porque adaptam, né? A gente não tinha relacionamento. Ela começou a tomar pouquinho antes do anticoncepcional casamento, né? uns dias, 30 dias antes do casamento. Só que ela quase morreu de dor de cabeça. Ela voltou a relatar esse problema todo para a médica, e a médica resolveu mudar Essas o mudanças são medicamento. perigosíssimas. E aí, meu irmão, aconteceu o casamento nesse processo. Casaram. Já veio logo o Gabriel. Aí, meu irmão, o Gabriel foi gerado com 1 mês e meio, 2 meses de casado, entendeu? E eu estava com uma ideia, meu planejamento era salvar pelo menos 1 ano, 2 anos, para a gente se conhecer. Eu acho bacana Sim, você sim, é poder importante. conhecer. A dinâmica dos Curtir dois. também, né? Exatamente. Você até Logo que a gente amadureceu logo o que a casamento. gente casou, a gente começou a brigar. A gente nunca foi de brigar. A gente, A gente sempre foi nunca brigava, muito nunca amigo. brigava, nunca Eu acho que brigava nada. antes, no noivado, por causa do estresse de casamento, a gente teve umas brigas assim, coisa de normal. Mas quando a gente casou, Começou as Nos discussão do 3 erro. primeiros Aí meses, cara, parecia foi gato e uma rato. guerra. É mesmo. parecia. E eu achei que ia ser moleza, porque A como gente eu já acha que todo morava mundo achava. sozinha e eu já tinha essa experiência e tal, eu achei que ia ser super fácil. Eu achei Mas que qual- não ia ter problema. Qual era o fator dessas O discussões? fator que é quando acontece? você junta os trapos. Convivência. Exatamente. Aí vem as manias dos dois lados. Eu É não- porque E é olha que a diferente gente era quando mora novinho. junto. Vocês só se encontravam no final de semana. Isso, e aí eu ia Só pra a casa parte dela, boa. entendeu? Exatamente. Só que aí o que acontecia? Eu trabalhava fora e ele estava trabalhando em casa. Ele estava Na terminando, ainda estava terminando de se formar. Isso. E estava Home office. home office. Na época já. Estava começando a empresa e tal. E aí. Não, eu trabalhava na Vivo ainda, lembra? É. É, eu trabalhava na Vivo. E aí, mas você trabalhava de casa, Isso, né? porque Às não vezes tinha é que baia, eu é. ia 1 ou 2 vezes por semana. E aí eu chegava em casa, tava a casa toda zoneada. Toda. Toda. Toda, eu assim, sempre fui toda, bagunceiro. no nível todo. Sempre fui bagunceiro. Os 3 quartos, os 2 banheiros, a cozinha, a Tinha sala, nada em tudo. ordem. O cara tudo. conseguia zonear tudo. Eu não sei Isso. como. Parecia que tinham 8 Não, pessoas na não, casa e não não, uma. Mas Deus, assim, 15, e aí, outra coisa também, quando ela acordava para trabalhar de manhã, eu não conseguia ficar deitado. Poxa, a esposa está saindo para trabalhar, tu vai ficar dormindo? Aí eu levantava também, aí eu começava a trabalhar cedo, então eu tinha mais tempo para bagunçar a casa toda, Aham. porque ela saía cedo. Ele conseguia, Nem uma assim. colher Aí eu limpa, nem um chegava copo em limpo. casa. Nada, não, eu Tava tudo reconheço. zoado, tudo. Reconheço, Fazia zoava o caos, com né? força. E aí eu ainda não. Aquela coisa de saber falar, de saber. Não, e a gente que a gente nunca estava tinha numa mesma precisado, missão, que a gente estava no mesmo propósito. sentar Entender e- isso, eu chegava querendo mandar.
Eu chegava querendo bater de frente, dar Brigando. ordem, não sei o quê, e, sabe? Aí o bicho pega. Aí o homem trava, o negócio normal. começou a desandar. Aí É. eu falei, caramba, casei pra brigar. brigar, pra separar? Aí tinha um dia que que você é estava isso? voltando no metrô, né? Aí teve um dia que ele falou assim, quando você chegar, a gente vai conversar. A gente tinha tido uma discussão. E aí, nesse dia, gente, eu acho que se jogou gente no metrô. Eu acho que, assim, sabe aquela volta do Fez metrô? tudo pra demorar. Que demorou, assim, horas. Que normalmente era 15 minutos. Levou 1 hora e Demorou meia. horas. Aí, quando eu cheguei em casa, eu tensa, né? Orando, indo pra O que casa será orando. que ele vai querer falar? É. Aí, quando chegou em casa, a gente sentou, conversou. Deus foi muito Alinhou, bom. foi assim, foi de Deus. O Espírito Santo estava ali purinho. fazendo A mediação, a né? mediação do nosso Porque papo. foi assim, dali em diante, acabou. Vocês viraram a chave. Virou a Acabou. chave e parou de brigar. Virou parceiro. Eu soube Eu cedi, falar, cada baguncei um menos, soube ceder do que precisava. baguncei Entrar só em o escritório. E foi Exatamente. assim. Entrar em acordo. Entramos em acordo. Que o casamento é isso. E aí né? andam É, juntos. É Exatamente. caminhar pro mesmo alvo, não é isso? Exatamente. E aí a gente Eu falei o que estava me alinhar. incomodando, ó, você tá falando, tá brigando igual minha mãe. Parece minha mãe, eu não quero uma mãe, eu Isso, quero, enfim. quero uma esposa. E isso acontece muito, né? Esse papo sempre vai acabar Vai. acontecendo uma hora ou outra no casamento. Isso. E aí Porque a gente tem que ter entendeu- cobrança. Até entendo que a esposa tem que Lógico. cobrar o marido e o marido cobrar a esposa. Mas a maneira de cobrar não pode ser igual a mãe cobrava ou o pai cobrava. E nem ser grosseiro, e Não, nem eu acho que o ser, amigo entendeu? cobra. Mandando. E se você é amigo da sua esposa e a sua esposa é sua amiga, Mas a você cobrança cobra, de não alguma é num maneira, tom- entendeu? Mas aí não é num tom Não é de... num tom de cobrança. sabe, ruim. É diferente, Sim. entendeu? É cobrar pra tirar o melhor da pessoa. Exatamente. E não Pra só pra ajudar. incomodar ele e Isso. deixar Só pra ele se perturbar, tô sentindo mal de pelo picuinha, que fez de errado. entendeu? Porque às vezes tem isso, né? Tem. Eu vou falar que ele fez Tem. errado porque eu quero ver ele se sentindo mal. Exatamente. Eu quero que ele reconheça que ele errou. exato. Não pode ser isso. Não é esse o objetivo. A gente não tá concorrendo, a gente tá correndo junto. É, Entendeu? pode crer. Não, a gente não tá competindo, entendeu? Casaram, tiveram o primeiro filho com 5 anos casados. Isso. Isso. E aí veio o segundo, também foi planejado? Foi planejado também. A gente ia esperar menos. Aí o meu sogro falou assim: não, vocês vão pra Israel com a gente. Aí eu falei: então volta o remédio. Dá uma segurada. Volta a missão, vamos. Aí voltei com o remédio, aí eu deu preguiça, aí eu estiquei mais um pouquinho. E com 5 anos depois Que o diferença. Daniel nasceu. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Gabriel também. A segunda Quase 5 vez a gente anos falou, não, depois, vamos fazer é. a coisa planejada direitinho. Dá uma E segurada. aí, 5 anos é bom, assim, a diferença, porque um tá saindo da faculdade, o outro tá entrando. nesse momento que eles estão agora, a competição ali é tensa. É entendeu? normal, 9, eles 13. estão num momento assim De difícil. E eles, normal. 2 homens, se dão bem? Não. Olha só, eu acho que podia ser bem É normal. pior. Não, Exatamente. eles têm personalidades É. muito diferentes. É mesmo? É. O Pedro é mais tranquilão, Mas ele saiu com a personalidade do... o mais Pedro novo. comigo e o mais novo com ele. É mesmo? Em termos de personalidade. O mais novo? Em parte física, não, é o contrário. O mais novo é abusado. É O irmão mais marrento. velho. É parte ele- pra cima do mais velho, que Só que o mais velho é quebra o ele, se triplo quiser. dele, É, lógico. entendeu? Então, assim... O grandão tem que ter paciência com É, ele. o pequeno é sanguíneo. E todo sanguíneo tem uma hora que ele fica cego. Ele não vê o tamanho do Perde a irmão. noção, né? Ele Não, simplesmente já vai foi pra de mão cima. Faz pra cima. aberta. É, exatamente. Davi venceu Golias, eu vou pra Isso, dentro. Isso aí. Eu acho que é uma característica do sanguíneo, né? Ele fica cego e é isso. Vai. Será que isso aconteceu com o Davi? Não, ali não. A confiança era outra. Ali era... Mas são meninos, assim, extremamente dóceis, carinhosos, cada um com a sua particularidade, mas o Pedro já se batizou, já teve Pedro o Não encontro. forçamos a barra para ele É. se batizar, partiu dele. Vocês pensavam que iam estar desfrutando de um momento tão especial? Você sonhava com isso, moça? Eu não sonhava nem em Outro dia eu casar. perguntei isso para Isabel, né? Isabel, o que você acha do nosso casamento, nossa relação, filhos, netos? E Eu ela acho- falava, eu não sonhava com Não. que até onde Deus a gente deu podia muito chegar. melhor. Muito Muito mais mais, do né? que a gente podia imaginar. podia imaginar. A gente hoje, a gente vê... E eu sei que ainda tem muito mais. Mas hoje a gente vê, assim... Eu não queria nem casar, nem tinha muito essa pretensão de casar.
até sempre gostei de criança, mas não me imaginava ainda muito mãe e tal. Não era uma coisa assim. Tanto que no começo eu até dei uma segurada boa. Até a hora que virou a chave também, né? Quando virou a chave, eu quero ser mãe e acabou, né? Aí eu quero agora. Dá teu jeito que eu quero agora, entendeu? Mas foi... Esse encontro com Deus foi o divisor na sua vida. O primeiro casamento que eu vi evangélico, que eu nunca tinha ido a um casamento evangélico. E aí foi de um casal de amigos nossos, a Raquel e o Fernando. E aí foi a primeira cerimônia que eu vi. Quando eu vi o casamento deles, eu falei assim, eu quero casar também, assim. E eu ainda nem tinha me convertido. Nesse período, eu ainda nem tinha me convertido. Fui me converter 1 ano depois. E aí eu olhei assim e falei, poxa, é lindo, eu quero também. Porque eu não tinha noção do que era. E aí eu falei, não, agora eu quero. E aí a gente depois se converteu, e aí os planos começaram, e aí eu quis uma cerimônia bacana. Você estava lá, você também estava, você era pequeno, você também estava. E assim, foi muito melhor do que eu imaginava. Aí depois os moleques vieram, a casa. Nossa casa teve uma coisa bem legal disso, assim. Desde que a gente se converteu, pastor, a gente foi dizimista. Porque eu aprendi isso. Para mim nunca foi dificuldade. Para mim ainda foi dizimista. um processo. Eu então, entendi assim, quando eu me isso. converti, virar essa chave de agora vou ter que dar o dízimo não foi difícil para mim, de verdade. Para ela foi mais porque não fazia parte... Eu não conhecia. Isso. Sim, Então, não fazia sentido Foi ainda. um dos assuntos que a gente foi trabalhando, a gente foi conversando e tal. Mas Deus foi honrando, porque eu lembro que tudo que a gente queria... A gente não tinha condição de ter tudo que a gente queria na nossa casa, mobiliar uma casa. Graças a Deus a gente teve a oportunidade um desafio muito dos pais grande. darem um apartamento, que já é uma ajuda absurda, né? Você sair do aluguel, enfim. Mas mesmo assim, a gente sonhava baixo, low profile, no que dava para fazer. E Deus foi dando muito mais do que a gente precisava. Todas muito as mais. coisas que a gente queria. Da geladeira bacana, que é uma coisa que a gente, né, quando é jovem, sem quer exceção. e tal. Uma geladeira legal, né? Isso, pá. Eu lembro que se abrisse a geladeira não dava para abrir o fogão. Porque Muito a apertadinho. cozinha era Era apertadinha. apertadinha. Eu Conheço, morei num que eu abri a geladeira, eu saía da cozinha. Aqui na Tijuca. Quando eu Chegava abri a no porta da corredor. geladeira, eu já tava no corredor. Aqui na Tijuca. Eu lembrei do texto de Efésios 3:20, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, Amém. por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. E aí, depois de tudo que a gente viveu, aí hoje a gente participar do ministério da forma como a gente participa. Como é que foi essa chamada de vocês? Porque vocês estavam dentro da igreja Isso, já. a gente era crente, né? Crente, vindo na igreja. Aí com começou uma coração. outra pressão. Não teve a pressão, não pode fazer besteira porque você é filho de pastor? Agora veio a outra pressão. Agora, pô, você vai ser pastor. E aí eu, durante muito tempo, eu fugi, pastor. Eu corri, porque Deus não tinha falado comigo. E eu não aceitava. O pessoal falava, né? Eu lembro que minha avó me botou no curso de oratória. Mal se tinha se convertido. Lembra? Mal me converti, já me botou no curso de oratória. Sério? Caraca, já começou já... Isso, Devagarzinho, né? Não, não foi devagarzinho, não. E você Não, sacou era uma pressão certa forte, pressão. é. Mas eu rejeitava. Eu falava, não, sou mesmo de igreja, não. Calma. Nem calma, porque calma é tipo, um dia chega. Aham. Não tinha nem calma, era não. Você não pensava. Não. E assim, eu lembro como se fosse hoje. O dia que Deus falou comigo, eu liguei para ela na hora, eu falei assim, Juliana, ou eu tô viajando, ou Deus falou comigo. Porque eu não ouvi. E a época de viajar já tinha passado. Já tinha passado, exatamente. É um Essa flashback. parte já tinha pulado. É um flashback, né? Mas enfim, e Deus falou muito claro comigo. A gente já estava trabalhando na igreja. Não, eu já trabalhava na igreja, mas trabalhar um monte de coisa, administrativamente é uma não, coisa. Digo no ministério Não, também. envolvido em já alguma tava, liderança. Já estava. Mas quando a parte da ser chamado para chamado pastoral. E isso tudo foi, assim, não foi assim, eu já queria, eu já tinha esse objetivo desde o início. Não foi isso. Entendeu? Não foi um processo. E aí, naquele processo dia que- eu ouvi, e daquele dia em diante eu parei de negar. Mas não fiz muita coisa para que acontecesse também. Assim, eu só parei de negar, você vai ser, tá bom, parará. Né?
E aí foi... E eu sei que Aceita que dói menos, né? dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E eu sei que o pastor Ari tem influência nisso. Você, o Davi, o Rômulo até procuraram meu pai um dia e falaram: olha, por que você não investe na vida dele? Meu pai não botava também essa azeitona na minha empada assim. Ele era bem na dele até, né? Sempre foi. Sempre foi. Nisso. Sempre foi. Partiu de vocês, porque eu já Aí a gente ajudava começou a na rodar. administração, eu já ajudava Foi. em algumas coisas, eu tinha contato com vocês nas reuniões de ministério por motivos administrativos, Isso. né? E aí surgiu Você ficava um pouco, depois saía. isso, não ficava a reunião toda, lembra? Exatamente. Entrava mudo, saia calado, falava nada, só ouvia. Mas Aí foi a gente importante, começou sabe? Foi. a rodar, a gente Sim. ficou um tempo Depois lá você ficou em um tempo com o Caxias. Davi, em Caxias. Isso, com foi um ano lá contigo com em ele. Copacabana. Em Copacabana com a gente. Isso. Depois Recreio, que a gente foi ficar... Foi, pro com o Recreio. pastor Ronald ficou E lá. depois- Foi muito bom esse tempo de aprendizado com vocês. É muito bom poder caminhar segundo a pegada de alguém que já desbravou à frente, né? E nesse ponto, assim, eu tive pessoas que me deram bons toques. Às vezes é coisas simples, não são nem pecado, mas essa eu me lembrei agora. Não vai É, de Crocs pra igreja. Isso, lembra? Lembra, pastor? Eu ia de Crocs. Não tem nenhum problema de Crocs para a igreja, mas eu era ali já um seminarista. Aham. Então você espera uma outra vestimenta, né? E eu não tinha me ligado, eu era imaturo, estava chegando. E com muito carinho, o pastor Ari falou para mim assim, ó, não vem de Crocs para a igreja não, usa de segunda a sexta. E eu obedeci. Eu lembro que assim, eu não entendi muito na época não, hoje eu entendo. Eu não entendi, mas eu falei, o pastor pediu, não está pedindo nada demais, quer saber, eu vou obedecer. Outra coisa que nessa época eu estava pedalando com o Gabriel, com seu filho, naquele ritmo, né, de realmente querer Frenético de... pedalar todo dia. E a gente pedalava domingo antes da escola bíblica dominical. Aí você Acordava falou, às meu 5 da filho, manhã. não quero mais vocês pedalando domingo de manhã. Pedala todos os dias, domingo não. A gente não está se atrasando para o culto, mas a gente ficava cansado, a gente dormia No culto. no culto, lógico. Pô, o cara rodava 10, 15 quilômetros. Chegava na hora da mensagem, 40 vocês minutos subiam no ar-condicionado. o alto, né? Subíamos o alto. É Cristo, pesado. É pesado. Ele falou, não, eu quero você descansado pro domingo. E eu obedeci. Eu acho que Deus honrou essas Foi. posturas, né? A gente parou de pedalar domingo. Aí depois aí a gente voltou para Tijuca, assumiu a liderança, houve uma mudança nas lideranças aqui, a gente assumiu a liderança dos adolescentes. Primeiro a gente começou a dar aula na escola, no EBD, EBD. Não, mas isso a gente já dava bastante tempo. para os adolescentes. Depois a gente assumiu a liderança. Não sei. Teve uma mudança, e aí o casal que tava, que era o seu irmão, na época, o Felipe e a Tamires foram foram pros para os jovens, e aí a gente entrou. E Isso. quando o Felipe e a Tamires foram para os adolescentes, a gente tava tapando um buraco porque a gente estava indo para Caxias. Aí a gente indicou eles Foi. para os adolescentes. A gente falou, pô, olha ali, não sei o quê, para os pastores na época. E aí eles assumiram os adolescentes e depois foram para os jovens. E aí a gente voltava na Tijuca, a gente assumiu os adolescentes. Sim. E é um ministério que eu sou apaixonada. Trabalhar com adolescente. Isso. É diferente Talvez de tudo, porque né? a nossa adolescência foi conturbada, a gente tem um pouco de misericórdia, a gente entende eles, né? Eu acho que rola uma empatia. É diferente, né? Eles são Não, intensos, né? mas é uma geração muito diferente do que Da a nossa. nossa foi. Né? Total. Sim. Como é que lida com isso? Porque se vocês já percebem essa diferença e não é tão distante assim, Pastor, mas é muito diferente. não é muito diferente? pra Muito. caramba. Caramba, quando eu olho, eu tenho meus 63 anos de idade, não tem nada a ver o que eu vivi na minha adolescência com o que eu vejo hoje, entendeu? Inclusive, não só em termos de mergulhar, às vezes, naquilo que não é correto, pecado, etc., mas inclusive no relacionamento com Deus, E nos dramas nos dramas. também. Eu Por acho- exemplo, na minha época, não existia um amigo do colégio que tentou se matar. Nem... Isso era bem raro. Bem Assim, raro, eu não me bem lembro raro, de ninguém. Bem raro. Eu não lembro de na minha ninguém. sala e tal. E Hoje olha- em dia isso acontece. Ou está se mutilando. Não existia isso na nossa época. eu não Você podia ter conhecia feito isso. besteira, caiu do muro e se ralou. Mas você, Cara, de propósito, a se automutilação não existia isso. Não era nem pauta, nem assunto. Hoje, isso os adolescentes são expostos
com amigos da sala que fazem isso já desde muito cedo. Então, eu acho que mudou não só... Mudou o drama, né? Mudou E muita tem coisa. uns tipos de jogos também que, às vezes, Tem. que as pessoas são levadas a se matar ou a fazer É, alguma cometer coisa uma seguir doideira. Algo extremo, né? Fazer algo extremo, exatamente. Na busca de chamar atenção. Eu acho que alguns problemas... Porque tudo isso sempre aconteceu. Só que demorava mais. Eu acho Você que a diz pessoa o quê? tinha que passar... a pessoa querer se matar, por exemplo. Sim, Isso sempre aconteceu. Cara, mas você não tinha adolescente em depressão Lógico. da forma como é hoje. A Então, criança, cara. Só para eu construir o raciocínio inteiro. Isso sempre aconteceu. Mas levava mais tempo para você alcançar esse nível de dor do que hoje. Eu acho que dos anos 2000 para cá, que foi onde a internet e a informação acelerou de um jeito muito forte. Que nem Eu me um lembro as jato. primeiras vezes que eu mexi na internet. Era. Pois é, de 2000 para cá a coisa acelerou tanto que tá muito mais rápido você alcançar qualquer coisa na sua A vida. informação chega Tanto muito pro bem rápido. como pro mal. É. Exatamente. Isso. Eu também acho. E aí eu acho que a molecada tá conseguindo acessar coisas que antes levavam 10 anos, ele Como acessou em até 2. a pornografia, se você pensar. Sim. Na nossa época sem internet, eu até BBS, você entrava para você pegar esse tipo de conteúdo, Você você chegou a suava ter a esse camisa. tipo de tentação de Sim, envolvimento? eu acho que todo jovem que viveu a minha fase, que foi o começo da internet, tinha as salas de troca de imagem, porque não tinha como é hoje. Sim. Entendeu? Mas mesmo assim, pastor, era mais difícil. Ainda assim era mais... A internet era discada, então você demorava Era mais 2 underground o minutos, negócio. 3 minutos para baixar uma imagem. Então você tinha que fazer não era a um sua vídeo, coleção era de uma imagens. imagem. Era uma foto. Era uma foto. Isso. Com antecedência, ter os seus arquivos. Hoje em dia não é assim, é tudo online. A velocidade Dois tão rápida que cliques, você não precisa baixar isso, nada. Isso, já está ali. Então, eu acho que isso também começou a expor a conteúdos que ele nem pensou, agora já chega com categorias na mão dele. Uhum. Então, se ele pensa em pornografia, com um menino de 13 anos, ele pensava uma coisa. Hoje, quando ele pensa isso e acessa, toda a podridão já está catalogada, dividida em seções, e ele olha temas, aquilo e nem subtemas. sabe isso. Ele fala, pô, nem sabia que isso existia. É. Então, eu acho que realmente essa aceleração da informação traz Eu isso, acho essa, que a Tem gente tanta tá- gente viciada nisso, infelizmente. É. dentro e fora da igreja. E aí você vai ver isso, a consequência disso tudo no casamento depois, né? Uhum. Sim. Exatamente. Bem. Isso ataca muito forte o homem. Eu acredito que... Não é só mais uma coisa de homem. Não é. Nós Não é, temos Lucas. adolescentes na nossa igreja que abrem o coração, vêm conversar com a gente, chorando, pedindo ajuda. Meninas viciadas em pornografia. A gente já teve algumas oportunidades de ouvir. Sim, infelizmente. Então, Então, assim, assim, não já é não é mais uma mais. Tá exclusividade. crescendo. Talvez Cresceu até muito. seja Não é. mais Pode no ser um pouco homem, mais, em por termos causa da de número. testosterona e tudo mais, mas eu Mas acho que... não é. Não é mais. Não é algo raro agora entre... Não, Não. não. Não é. Não é. E se você procurar na internet, você acha com facilidade. E a facilidade também da prostituição pessoas com hoje, problema. cara. Porque hoje, por exemplo, existe um site chamado OnlyFans, que você pode fazer um perfil lá e você se prostitui online. Sim, E tem menina que alcança a maioridade, né? Que Sim. faz 18, e ela começa a ganhar um dinheiro que ela nunca imaginou na vida, praticando prostituição online, venda de simplesmente com uma vídeos. webcam ligada. Sim, sim. E ela ganha dinheiro, assim como ela jamais ganharia. É. Isso é uma tentação grande na geração de hoje, que não tinha na nossa. Não dava. não. Pra você se prostituir, você tinha ia ter que se envolver com o mercado da prostituição sujo, Fisicamente. ir para algum lugar hoje em dia. Hoje em não. dia a prostituição acontece dentro do quarto. Isso. Você não precisa sair do quarto, você não precisa ter contato com uma pessoa. E é mais escalonável, ela ganha muito Ganha mais. muito mais. Ganha muito mais. É literalmente uma indústria, E às vezes os pais nem sabem. nem sabem. sabem. Porque ela não precisa nem mostrar o rosto. Isso. Ah, não precisa mostrar o rosto. Não. Você filmar do queixo pra baixo, continua sendo ela. É. Só que ninguém vê. Então, é uma parada que hoje que tá pesado nessa geração. Como a gente pode aconselhar os nossos jovens na igreja e as pessoas que nos ouvem, que têm sede de Deus? Porque a Bíblia, quando fala sobre esses assuntos, manda fugir.
Sim. Foge das paixões da carne, é o que o Eu acho que eu conselho de continuo Paulo. falando foge. Porque é o tipo de coisa que não dá para você chegar enfrentando. Não tem meio Não, termo, pastor. não tem Não tem, como. não tem. Não dá pra você chegar assim e falar assim. Por exemplo, quando a gente parou de fumar, eu criei alguns mecanismos. Por exemplo, o café era uma coisa que eu não tomava. Porque o café te dava... Era um Era gatilho. gatilho. Entendeu? Eu comecei a comer doce, eu fui mudando. Eu não ia para ambientes que eu sabia que tinha gente fumando. Gente engordou. Durante um período, eu fui me blindando de coisas que... e nesse processo de conversão, a gente não ia mais para os ambientes que a gente ia antes. Não tinha cabimento. Não. Entendeu? Não fazia Por quê? mais sentido. Eu não era forte o suficiente, entendeu? E nem podia me julgar forte. Que aí eu me tratei, pelo menos, com cigarro durante muito tempo. Eu sabia que se eu desse o primeiro trago, eu ia voltar exatamente para onde eu estava. Exatamente. Fumando tantos e depois maços de 5 anos tendo parado de fumar. 5 anos. Você fumava muito, um maço Fumava por dia? bastante. Um maço, mas pouco. É mesmo? É. Dá mais de 20 cigarros por dia, né? Um maço tem 20 cigarros. Eu me peguei na padaria, eu estava pagando, cheguei no caixa, eu olhei para aqueles negócios, gôndola. aqueles expositores de Sei, cigarro, eu me peguei olhando para ver qual cigarro que eu ia escolher. 5 anos depois de ter parado. Entendeu? Não o vício Relembrando, é tão... né? Tipo... Não é relembrando, Lucas. Eu me peguei, eu tava escolhendo, literalmente. Literalmente. Eu falei, caraca, mas eu não Parou. fumo mais. Como assim? Caraca, eu vou sair daqui. Não, aí eu olhei Que assim, viagem cara, na minha cabeça. Que ideia. E não é porque eu tava com vontade, era o hábito, força, entendeu? O Seu vício do subconsciente te cigarro, colocou naquela situação de novo. O cigarro, o troço é tão... a dependência é tão forte, eu tive crise de abstinência, eu cheguei a brigar com uma professora, eu fui brigar justo com a professora de penal, de direito penal, que era delegada, eu saí batendo o pé no meio da sala dela, e depois tive que ir lá pedir desculpa e tal, não sei o que, explicar o porquê que estava acontecendo, era o 5º dia que eu tinha parado de fumar, eu tava... Um estresse absurdo. Nossa, eu tava assim, roendo o cotovelo, entendeu? Então, tava bem tenso, mas tem que fugir, não tem jeito. Tem que fugir. Tem que se esconder em Deus, em Jesus. Tem uma e coisa- pedir ajuda. Tem uma coisa que a gente tem Cara, que... na minha época, Fala. vocês estão falando desses processos aí todos aí, na minha época, o problema do jovem evangélico era voltado à masturbação, já que ele não tinha relacionamento sexual fora Sim. do casamento. Então, mas ele tinha esse tipo de problema. Mas hoje em dia, eu nem sei se as pessoas têm esse tipo de problema, porque Não, tem também. Tem também. o cardápio, vamos dizer assim, aumentou de uma tal maneira, você tem 1000 outras formas. Mas eu acho que o selfie na vida, tirar foto do selfie, isso é um pouco do sistema maligno. Você não precisa de ninguém para nada. A masturbação é uma maneira de você resolver um Consigo problema seu. Exatamente. Então, é hedonista, né? Exatamente. É algo que eu acho que mudou a maneira. Deus fez o sexo para compartilhar. Não, mas assim, a masturbação hoje mudou o a cônjuge. maneira. Mas ele continua se satisfazendo sem precisar de alguém. Entendeu? Ele usa pornografia para isso e tudo mais, mas ainda existe. Né? Eu vi um comparativo, não tem muito tempo disso, que eu fiz uma relação com 2 assuntos diferentes. Por exemplo, no meio das drogas, quem consome droga, direta ou indiretamente, está apoiando o tráfico de armas. Direto ou indiretamente. Drogas, de tudo. Sim. Né? Tráfico de armas, roubo, assassinato, está patrocinando direto ou indiretamente, né, esse tipo de ação na sociedade. Na pornografia também existe algo maior por trás da pornografia. Por que acontece? A indústria do sexo. A indústria do sexo, ela tem a indústria do sexo padrãozinho, que é só o sexo. Mas tem algo mais pesado que essa indústria maior, que a pop, vamos dizer assim, né? O consumo pop da pornografia sustenta algo mais profundo, que é a pornografia infantil, que é a pedofilia, Cara, mas que é a o tráfico pornografia, com certeza tem vai droga aumentando. envolvida. Entendeu? Porque Uma coisa isso... está ligada à outra. Uma coisa está ligada exato. na outra, O Lucas. cara não tem que é como. dono... Eu sei, então, é isso que eu tô falando. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, eu acho que agora não é só pro jovem adolescente, é Não, para todo isso é mundo. geral, Porque isso é isso é geral. geral. Isso é geral. É. Você está consumindo pornografia escondida no seu quarto, indiretamente você está dando dinheiro para uma indústria que banca Sim. a pedofilia do E mundo. eu já ouvi uma coisa que eu sou
Entendeu? Totalmente contra, inclusive, não sei quem falou, mas eu ouvi assim, de casais, homem e mulher, casal, que não teria problema assistir esse tipo de conteúdo juntos. Mas, exatamente, é isso, você tá, os Eu tô dois juntos batendo estão palma pecando. pra mulher. Isso, mas se é com a minha esposa, qual o problema de eu assistir todo? Isso não é coisa de jovem cristão casado, né? Ter esse tipo de comportamento. E é algo que a gente tem que alertar, porque é uma maneira até sorrateira desse tipo de pecado entrar na vida de um casal cristão. Não, se você está assistindo com mútuo consentimento da sua esposa, junto com ela, isso não é pecado. É pecado, sim. Você está fomentando essa indústria. Isso. Ah. Por vários motivos, inclusive você por está esse. expondo até, você está alimentando essa mulher que tá ali Sim. pecando. Tem alguns entendeu? documentários, acho que até na Netflix tem um documentário que fala sobre ex-atrizes pornôs e tal, como é que é a vida dessas mulheres. Cara, é terrível. Como é que elas se destroem, assim, mentalmente, no âmbito familiar, socialmente. Lucas, você acha que puro dá pra fazer um negócio desse? Pô, não dá. Tá, cara, totalmente. limpo, Então, de cara limpa. Não vai fazer, Não dá. cara. Aí você tá dentro dessa cadeia fornecendo. Você tá- A gente teve na Tailândia para um congresso da Igreja Perseguida. Uhum. Aí o Paulinho virou para mim e falou assim: a Tailândia é um polo absurdo de prostituição. De Já tinha ido à É Tailândia outras surreal, vezes. surreal. Aí ele falou assim, cara, vamos entrar naquela rua ali. Do lado do nosso hotel. Entra, num me lugar, dá a mão assim, e vem comigo que a num gente vai lugar- bater de um lado e vai voltar. Numa rua lá. Numa rua normal. Imagina do você tá lado andando do no hotel. centro da cidade. Distrito não da era Luz uma- Vermelha. Não era Não, distrito, não aí é que tá. isso. Não é isso. É no meio do Não. bairro, você tem uma rua. Entendeu? E aí, assim como naquele bairro tinha, em Várias outros bairros ruas. também. Tem entendeu? milhares de ruas Tinha um iguais a shopping essa. do lado, só pra você ter uma ideia da parada. Entendeu? É. Tinha um shopping pertinho. Aí ele falou assim: não, vamos entrar. Eu falei, beleza, vamos. Quando a gente entrou, Lucas, na boa, eu comecei a passar mal. Sentiu um peso. Você sentiu um peso, uma parada opressão. opressa. É. Assim, e aí as meninas paradas em pé, meninas novinhas, tinha meninos se passando de meninas, aquela coisa assim que você já não sabe nem Convidando o que, pra que entrar no- é, Elas com um convidando para número. entrar de biquíni com um na porta númerozinho. assim das boates, chamando para entrar. Uhum. E a galera bebendo, sentada assim, bebendo, fumando, batendo palma para elas, Sim. dançando. Pra isso. Quando eu cheguei no final da rua, eu falei, Paulinho, eu preciso ir embora daqui agora. Eu tô passando mal. Foi É uma realidade muito angústia, dura. cara, uma Muito. angústia, um desespero. Ah. Uma opressão, literalmente. Aí eu falei, aí que a gente saiu, na hora assim, ele falou, calma. Eu falei, eu não tô conseguindo. A gente até brigou na hora, deu uma discutida porque ela quis rápida. acelerar, eu falei, mas calma, Eu a falei, gente tá cara, saindo. você não tá entendendo, eu tô passando mal. É que a gente entendeu? bateu no final da rua e voltou, porque o nosso hotel era desse lado aqui. A gente tinha que voltar por aquela rua, não tinha como não voltar. Não, teoricamente podia até dar a volta no quarteirão, mas a gente Mas não ia- pensou Pô, nisso. nem- A gente Só nem voltou, pensou, Só só voltou, voltou. entendeu? E aí você vê a coisa, é muito assim, É sujo. sujo. E a Tailândia é hub de mercado de... Prostituição. Não de mercado humano Uhum. para prostituição para toda a Europa, Pra Europa. dos países da Ásia. Né? Tá tudo isso envolvido. Ou seja, eles são levados dali para alimentar esse mercado Isso, em outros em países. outros países. E como lá a coisa é barato, estadia é barato, comida é barato. Por exemplo, a gente viu muito americano lá, Sim, que você É, vê europeu, nitidamente você que via ele que estava com tava uma ali acompanhante, entendeu? passeando. A gente via claramente É, isso. muito entendeu? triste. O dinheiro deles lá vale muito, e aí é um lugar barato, até para se aposentar. Por exemplo, o cara vai se aposentar nos Estados Unidos, o custo Isso de vida é acontece muito muito. alto. E é engraçado. Eles se mudam para lá com valor. Engraçado não, né? Desculpa. É curioso, porque, por exemplo, no Japão, eu tenho visto ultimamente muita coisa sobre o Japão de um canal no YouTube que eu acompanho e tal. E lá tem muito disso, dos distritos das luzes vermelhas lá, que sobre prostituição e tal, que é bizarro, que tu entra num bairro e o bairro inteiro é voltado para prostituição. Só que prostituição é proibido no Japão. Eu nem Né? sabia. Não pode, é proibido. Esse que eu ia falar, esse que é a grande Diferencial. hipocrisia, vamos dizer assim, não é nem o diferencial, mas assim, é o... Caraca, como assim? É proibido, mas tem um bairro inteiro para prostituição e todo mundo sabe. Sim. A Yakuza domina o bairro. Então, assim, o dono daquele bairro é uma máfia de crime. Quem está consumindo aquele produto está dando dinheiro para criminoso, literalmente. Isso. Para praticar outros tipos de crime. Exatamente. Entendeu? Então, assim, num microcosmozinho, você que está consumindo pornografia em casa, isso é bizarro.
você tá alimentando uma máquina. Não, e fora que hoje em Entendeu? dia tem estudos de pessoas não crentes, porque vai falar, isso é papo de crente. Não, Ah, a pastor, gente isso já é papo de viu. crente. Não. Não, pô. Tem documentários que falam de como faz mal para a plasticidade do cérebro dos jovens que se envolvem com pornografia. Sabe quem tem um testemunho que nem é cristão, mas é um testemunho muito forte nesse sentido? Um ator chamado Terry Crews, que é o Julius do Eu, a Patroa e as Crianças. Ah, sim, sim, sim. Eu, a Patroa e as Crianças não. Chris, Todos odeiam o Chris. Everybody Tá ligado? Chris. Sim. O pai ele tem, do ele Chris. tem um testemunho disso. Ele tem um testemunho forte. Ele teve que o ele foi casamento dele liberto. destruído por causa de, Isso. de pornografia. Isso. Eu vi um E- documentário no NetGeo uma vez. Sim. De um menino de 19 anos. Ele era tão viciado em masturbação, o troço era tão... Ele não conseguia ficar mais de uma hora. Ele, às vezes, Caraca. parava o carro em um boteco, isso na Inglaterra, num barzinho Tá pra ir num no nível banheiro, de transtorno. gente. Esse cara tá mais surreal. viciado do que um cara em cocaína. Surreal, Ele tá mais entendeu? viciado do que um drogado com um bagulho muito forte. Mas ele deturpa, ele acessa o mesmo local que a droga acessa. Neurotransmissor de É o prazer. mesmo local da pornografia. Entendeu? Entendeu? Por isso que não tem diferenciação. É o o mesmo vício é local. tão forte quanto. E quando Deus entra na vida da pessoa, Liberta de tudo isso. quebra essas cadeias todas, rompe esses grilhões e a valorização que Deus dá ao ser humano, né? Tira ele dessa vida indigna, Isso dessa meu vida. Salmo, é o Salmo 40, pastor. Tirou o meu pé de um tremedal de lama e firmou meus pés na rocha. Deus é maravilhoso. Amém. Deus é maravilhoso. Isso. Ele tirou a gente de um... A gente Um teve poço de momentos perdição. que, assim, não vale nem a pena falar, mas a gente teve momentos muito ruins, muito Sim. ruins. E hoje ver a transformação é milagre. É porque hoje Deus abre muitas portas maravilhosas diante de vocês, Sim. né? E vai mostrando os caminhos e vocês vão tendo oportunidades lindas para seguir o caminho que Deus está preparando para Porque vocês. acontece ao contrário. E acontece ao contrário do outro lado. Quanto Sim. mais a Verdade. pessoa Né? vai entrando nessas portas, pior vai ficando. É. Um abismo o- chama outro abismo. Que é um É exemplo bíblico. prático. É bíblico. Sei lá, é a vida do personagem do Breaking Bad, Walter White. É. Um dia ele era um professor de escola de química, E no de outro dia ele repente- virou um traficante. É. Entendeu? E foi passando o tempo, ele foi ficando muito bom. Cada vez nisso, mais ele se enrolava mais. Né? E chegou num ponto que ele não tinha mais volta também. Mas olha só, eu não me imaginava, eu achava que eu ia fumar pro resto da vida, que eu ia ser riponga, assim, pro resto da vida. Eu realmente, se não fosse Deus entrando na história, se Jesus mudasse essa história completamente, eu acho que, eu não sei onde estaria hoje, eu não sei onde, foi assim, foi milagre. Milagre mesmo. Eu não sei onde é que a gente estaria hoje. Nem se estaria vivo. Nem se estaria vivo. junto, é. Se Talvez não estaria estivesse juntos, e É, nem- talvez nem. vivo. Eu estava lembrando um louvor antigo aqui, que vocês não devem lembrar, nem conhecem, que diz assim: ó, nunca me esquecerei o que Deus fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Esse eu não conheço, não. Nunca esquecerei. É antigo, bem antigo. Eu só conheço porque você já cantou ele várias vezes no decorrer desse. Você olha para trás e fica pensando assim: se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu não sei se eu estaria vivo. Não sei. Entendeu? Não sei se eu estaria. Aonde estaria? Se vivo estaria. Então, eu devo a minha vida ao Senhor. Tudo que chegou às minhas mãos, tudo que tenho feito, tudo isso é Deus colocando diante de nós. Misericórdia. E nós vamos fazendo as escolhas, porque somos nós que escolhemos, né, Paulinho? Teve um momento na sua trajetória que você teve que escolher. Sim. Abraçar a Jesus e ter uma vida transformada, uma vida com Deus, ou continuar. E você não sabe onde iria parar. E a mesma coisa você, né? Graças a Deus que vocês estavam juntos e o Espírito Santo trabalhou no coração dos dois e vocês focaram na pessoa de Jesus e se libertaram. Um acabou ajudando o outro, né? Isso. É verdade. A gente não sabe se talvez essa chance fosse a última. Não sei. A gente não sabe. Eu não quis testar. Lógico. Eu confesso que lógico. assim, quando eu parei de fumar, eu falei, eu tinha tanto receio, porque o primeiro passo não foi meu, foi Deus me ajudando. Eu saí da igreja sem vontade de fumar. Isso nunca tinha acontecido na vida. Chegou a noite, eu ainda não tinha fumado. No dia seguinte, eu não tinha fumado. Eu falei, opa, eu vou parar de fumar, já que eu tô tendo essa oportunidade. Aí, quando eu falei, eu vou parar de fumar, no dia seguinte, começou. Foi super, 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 super difícil. Mas
E o medo de não ter essa oportunidade de novo, porque sozinho eu sabia que eu não ia conseguir, me freou de eu não dar nenhum trago, de eu não pegar nunca mais no cigarro. É isso. Foi esse receio. Não dá pra pagar pra ver, pô. Não, eu sabia que eu não ia conseguir. Eu me tive algumas conhecia. recaídas, mais Entendeu? do que ela. Ela foi Não, mais eu constante. não tive. É, a Ju foi constante. Entendeu? Eu tive recaídas no processo. Eu... Que faz parte também, né? É, mas da história de muita gente vocês que- estão falando da questão do cigarro em si. O que eu tava falando mais era... Eu não sei se teria a chance... Tô falando assim, porque na trajetória de um ser humano, eu creio que, assim, não é igual, né? Mas a gente tem exemplos de pessoas diferentes que durante vários momentos na vida teve a oportunidade de escolher o caminho certo, de escolher Jesus, não escolheu, e chegou lá no final, Deus ainda deu mais um pouquinho antes dele morrer, ele aceita, vive um pouquinho mais e morre. Foi o que aconteceu com Talvez. seu Meu pai? pai. Talvez ele tenha tido outras chances. Não sei, A talvez. gente não sabe, eu não sei. exatamente. Assim, o meu pai só conheceu também o evangélico, evangélico depois que eu 47 me do converti. segundo tempo. Não, mas depois que eu me converti, que ele foi ter contato. Porque a nossa família era Quando ele toda vinha espírita. pro Rio, ele até falava assim, vai pra igreja, ora por mim. É, Ele mas, não era- ele mas não ele, ia. ele, as poucas vezes que ele veio, ou foi na apresentação das crianças, Isso, ou usamos esse uma coisa batismo, assim. Lógico, Às a vezes mesma ele estratégia vinha, da pastora. Às vezes ele vinha pra. Ele veio uma vez para agradar meus sogros. Legal. Sabe? Aquela coisa assim de Sim. política da boa vizinhança. Mas ele fala: não, mas eu tenho a minha religião, eu tenho minhas crenças e tal. E aí eu sempre respeitei Perfeito. e nunca Ok. fiquei perturbando. Quando a gente descobriu que quando a gente descobriu o câncer dele, foi tudo muito rápido. Em menos de 3 meses, entre descobrir e ele falecer, foi menos de 3 meses. Caramba. Então foi assim, avassalador. Que incrível, né? Que esse Foi troço, né? Acelerado. surreal. Mas aí, Hoje em quando dia a a gente gente olhou o entende. primeiro laudo, eu sabia que não ia dar bom. Eu já sabia. Quando eu não sou médica, eu nem sou da área. Eu exerço a medicina ilegalmente, né? Mas que eu peguei o laudo de uma tomografia e mostrei pro meu sogro. A gente estava aqui no 6º andar, estava tendo reunião de pastores. Ela tá brincando, viu, É galera? a ironia na frase, tá? Eu não exerço a medicina, não. Foi É ironia, bom tá? deixar claro. Não, é porque eu li o laudo e eu falei assim, cara, Não tem chance disso aqui. isso aqui não vai... Só não tem milagre. jeito, não, eu sabia que era pra morte. Eu sabia... Diferente Mas foi quando pra vida, teu pai... amor. Não, sim. Sim, no Mas caso depois, do seu pai. tipo, quando a gente descobriu o câncer dele, eu fiquei tranquila. Ele ficou pilhado, minha sogra pilhada e tal. Me deu uma paz que eu sabia que não ia dar ruim. Entendeu? Do caso do pastor Paulo. É, do meu sogro. No caso do meu pai, não. Eu levei pro meu sogro e eu olhei assim, não tem jeito, né? Aí ele olhou... Vamos crer, minha filha, vamos crer. Tem jeito Mas em Deus, eu em sabia Jesus. que não tinha, assim... Aham. Tô falando Sim, humano, sim. né? O lado humano. E aí, a minha maior preocupação... Eu não orava pela cura dele, eu orava pela salvação. Em momento algum, né? A gente só orava pela salvação. E você foi pregar o evangelho para ele? Eu fui, mas não adiantou muita coisa, não. É. Mas aí, Deus colocou um anjinho. A gente orou pedindo para que fosse alguém, É... né? Aí eu reencontrei numa das minhas idas, porque eu fiquei indo e vindo direto, ele morava em Joinville, eu aqui no Rio. E aí, numa das minhas idas, logo que a Uma gente tinha amiga, né? descoberto, a gente reencontrou uma ex-namorada do meu tio de muito tempo, muito quando eu era criança. E eu sempre fui vidrada nela, porque era muito bonita, era toda lourinha, de olho azul, branquelinha, era uma beleza assim que a gente não tinha muito aqui no Rio. Lá no Sul era mais comum. E aí... eu descobri que ela tinha se convertido. Eu falei, caramba, eu também, não sei o quê, e vamos e tal. Trocaram uma ideia. E aí a gente começou a trocar contato. Quando eu vim pro Rio, porque não dava também para largar tudo aqui. Vim pro Rio, a gente estava orando num PG. Eu falei, pô, senhor, manda alguém lá. Manda alguém falar, porque a gente fala, mas não é Não tá a mesma pegando. coisa. Aquela coisa, profeta de casa não faz serve, né? Não faz Às milagre. vezes, né? E aí, no dia seguinte, ela me liga. Aí a gente orou no PG, a igreja orando por isso. Aí ela me liga e fala assim, Ju, ele aceitou Jesus. É mesmo. Aí eu a gente falei, não não, você tá acreditou." brincando. Ele só falou isso para te agradar. Aí ela falou assim, Ju, ele tá aqui na linha, então depois eu converso direito contigo. Aí eu, tá bom. Aí desliguei o telefone. Ele tá porque te ele tava ouvindo? ouvindo, entendeu? E eu, gente, para mim era muito surreal. É. E aí, quando ela me ligou, logo depois que ela saiu de perto dele, que ela conversou comigo, que ela me explicou
Não, e os frutos Eu também. não acreditava. Depois que ela explicou, começou os frutos de uma pessoa convertida, mesmo numa cama de hospital. Ele começou a procurar algumas pessoas que ele precisava pedir perdão. E isso é fruto de conversão. É verdade. Total. Então eu acho que os frutos na vida do Mário É. nos fez acreditar que ele não falou da Não, boca e depois pra fora. logo que a gente foi pra lá, a forma como ele falava. Isso. Ele não teve tempo de Mudou. teologia, ele não teve tempo nada Não, disso. ele chegou no céu entendeu? sem teologia nenhuma. Zero Mas ele tava teologia, transformado. mas Mas estava ele estava diferente. transformado. Tava diferente. Isso. Entendeu? Ele era você no dia que você recebeu um coração novo. Possivelmente, Isso, possivelmente, E você tava ali, possivelmente. caraca, tem algumas coisas que tem que acontecer, mas já transformou. Isso. É isso aí. Foi assim, foi um presente. E aí ali eu entendi. Quando aconteceu isso, eu falei Foi o assim. primeiro velório aí que eu fiz. o senhor falou assim: É mesmo? é pra Foi. vida, não é pra Ju, morte. lembra? É. O primeiro velório que eu fiz. Foi lá em Nem Joinville. era Joinville, nem era pastor pastor ainda, foi em 2017, finalzinho de 2017. E Mas aí aí eu tive a foi honra de um, fazer o velório do meu processo, filho. assim, foi no velório só tava eu, o Paulinho e a Cat, que foi a amiga que Pregou conseguiu pra falar para ele. E aí a gente tava tranquilo. Em Velório paz, de crente é uma coisa muito louca, literalmente, cara. em É. paz, Não é? em paz. É. Mas era diferente, tá todo mundo nervoso, porque ninguém ali era. E meu Aham. pai era uma pessoa que conquistava. Pra você ter uma ideia, cara, eu nunca vi enfermeiro de hospital ir no enterro de algum paciente. Não, o Mário era Tinha enfermeiro especial. do hospital. Ele era sensacional. Ele era uma pessoa muito Ele de era. boa, muito bacana. E, Alegre, né? tava sempre Sempre. tranquilão, sabe? Sempre de boa. E aí, no caso dele, tinha lá, teve um Pessoal enfermeiro do hospital, que né, veio, que foi sim. pro enterro dele. E ali eu entendi, eu falei, cara, Foi pra salvação. foi pra dele. salvação, daqui a pouco a gente tá junto. Ali foi. Amém. E foi logo no finalzinho, foi bem próximo Amém. Glória a Deus. da morte dele. Glória a Deus. Sonhos, projetos. Sei. Você tem? Tenho, eu sempre tenho. Eu tenho mais um filho. Não, essa parte aí. Deu Essa rapidão, parte aí. Não, já tá legal. Deus tá bom. Não, essa parte aí a gente tá passando a vez. Tem gente, né? Tem gente na fila e. isso aí. Eu até pensei, teve um período que eu pensei, mas aí depois eu Dispensou. desisti dessa ideia. Mas eu acho que hoje a gente está num projeto. Na verdade, a gente até abandonou os projetos pessoais para viver um projeto da igreja. Eu não né? tenho muito projeto Esse pessoal nesse ano, momento. Não é é. errado ter, gente, projeto pessoal. Só querer Não, mas trocar de esse- apartamento ou reformar o quarto. Não há nada de errado. Mas nesse momento, realmente, os nossos projetos estão... A gente focou, a gente está alinhados com os focado projetos da num igreja. projeto que a gente Um está deles é a apresentando rede, para a rede, vai né? começar agora. que vai para ser em para julho. todos os jovens e os Fala um pouquinho adolescentes. disso. Isso. A galera aí assistindo. Que Então. consiste Eu a não rede? sei se quando passar, se já vai ter anunciado, vai, porque agora, esse domingo, né? Que a gente está vai gravando. anunciar a conferência. Ah, então sim, quem tá assistindo já vai... vai poder, já vai isso. ter visto, já vai ter vai ter visto. Beleza. visto, exatamente. Mas é bom para relembrar, né? É. Do conceito do negócio. Então, a gente está criando um projeto, não é só a gente, junto com o pastor Patrick, a pastora Ana Paula, o pastor Emanuel, a Adriana, a Patrícia e o pastor Daniel. A gente Nobre. juntou os 8 para criar um projeto para a juventude e para a juventude como um todo, os jovens e adolescentes, abrangendo Mas todos assim, eles. eu tenho um passo antes nisso. Eu sempre fui muito só maranata. A gente não vai em outras igrejas. Raramente, né, pastor? A gente vai em outra igreja. Até porque não tem tempo. Não tem tempo, isso aí. E eu comecei a sentir necessidade de conhecer outras pessoas, né? O que Deus tem evangélicas, feito em outros lugares. em outros lugares. E eu orei isso sinceramente. E Deus foi promovendo encontros, né? Acampamentos, não, mas eventos, conferências de líderes de jovens, líderes de adolescentes. Eu fui com o Patrick em 2 desses. E a gente viu que muitas coisas que a gente passava de problema, outras igrejas também estão passando os mesmos problemas e como eles estão lidando, assim. Foram 2 conferências muito boas de contatos, de aprendizado. E eu acho que esse projeto não é nosso, de verdade. Esse projeto começou no coração de Deus. E ele inspira homens para que isso aconteça. Lógico, tá certo. Né? Então, ele foi fazendo essas conexões, esse grupo foi se juntando. Eles já trabalhavam com a gente, com jovens e adolescentes, então foi uma coisa natural. A gente tem uma sinergia. E o projeto não nasceu da cabeça de um. O projeto ele foi tomando forma conforme a gente foi programando. E se chama Rede Follow Jesus.
andar como Jesus andou, e tem um tripé nesse processo. É a relação de Jesus com o Pai, a relação de Jesus com os discípulos e a relação de Jesus com a multidão. E aí cada um dessa base, ela se divide em outras, né, em outras atitudes. Mas, basicamente, a rede, esse é o pilar da rede. E a aí, gente como é tem... que a gente se relaciona com o Pai, como é que a gente se relaciona com a igreja e como é que a gente se relaciona com o exterior, com a multidão, Sim, com sim. fora dos muros da igreja, né? Isso. E aí, eu acho que, assim, vai ser Eu já tenho visto um novo tempo na nossa igreja, pastor. Na juventude, como geral, não só né? na Aliando. juventude, na igreja como um todo. Vocês tiveram um evento agora com 500 jovens. Sim, Foi- lideranças. Foi muito Foi- bom. Foi Eu muito soube, legal. foi muito legal. Foi muito bom. Foi muito muito legal. bom. Foi uma Legal. experiência, assim, diferenciada. A gente faz a Duala Camp. A gente cuida dos É adolescentes. outra, é diferente. A Outra gente está pegada. sempre trabalhando muito, a gente está sempre olhando, tomando conta e tal. E nesse a gente pôde aproveitar mais. Até Sim. porque a gente não era parte Diretamente da responsável. liderança. A gente exatamente. não tinha a A gente responsabilidade estava lá dando apoio de- moral com o pastor da Pastor igreja, Patrick, e tudo numa live, mais, né? isso, É. numa live, mas não tinha essa obrigatoriedade de tocar o evento, né? É diferente, né? Quando você pode participar. Aí você Óbvio que usufrui quando mais. chama. Exatamente. Aí você pode só. Vem, né? Vem. que eu tô aqui, vem em mim. Vem que eu tô facinho. Facinho. Orar, fechar o olho, se deu microfonia, problema de outra pessoa. Tem outra pessoa cuidando disso. exatamente. Você vai lá para louvar. Exatamente. E foi eu particularmente, aí eu, Juliana, tive experiências muito boas. Que bom. Com Deus, muito boas. Até quebras de pensamentos, de preconceito. Preconceito. Não é preconceito com o outro, não. Ideias pré-estabelecidas na minha Aham. mente. Que foi assim, Deus falou comigo claramente Legal. sobre várias coisas. Foram E 3 ou 4 foi- dias. Foi Esse de foi o sexta maior. a segunda. Foi de Porque sexta a teve um segunda. feriado, Sexta-noite é. a segunda Depois de tem um dia a tardinha, mais. né? Foi E legal, aí, foi assim, a gente viu Eu ganhei um jovens susto quando sendo disseram que tinha libertos. 500 pessoas, porque Mas geralmente... foram 500 pessoas. Pois é, porque foram. geralmente os Só que você não nossos tem nem monitor. É diferente do eventos, Adola Camp. Bem É, melhor, Você não tem não era monitor. 400 Isso. pessoas e vocês tiveram que arrumar lugar para 500 pessoas. Isso. Foi. Não tinha cama sobrando. Superlotou. Não tinha. Teve gente que ficou de fora, porque não tinha como, não tinha mais onde botar gente lá. Meu Deus. Entendeu? Mas Isso foi é uma assim, bênção. foi tremendo. Isso é Só- problema bom. É um problema bom. Para resolver. A gente está tentando. E a lá, gente né? experimenta isso de uma forma maior, porque essa galera volta, né? É. Ali tem uma porção de cada igreja. Nós somos 14 igrejas, então tem uma porção ali. Ali eram membros das igrejas, não era Exatamente. gente de fora, É. né? Era um... Então você acaba... Cada quando você igreja bota recebe 20, aquela 30, galera 40 de volta, pessoas, né? você vê 100 pessoas. o entusiasmo, o envolvimento dessas E pessoas os na frutos, igreja. né? Né? É o A fruto. gente vive muito isso com os adolescentes, né? Quando a gente vai e faz o Adola Camp e depois a gente vai no batismo, por exemplo. Dá o um último gás. batismo Quantidade de de adolescentes. adolescente era surreal, Era surreal, assim. exatamente. Eram muitos Muitos, adolescentes. de todas as nossas igrejas. Muitos, Sim. entendeu? Uma galera E- enorme E você adolescente. se sentir parte dessa Pô, história. legal. Porque eu um não fui privilégio, responsável. né? Não, Entendeu? não Você é não é pela gente. responsável, A não é gente por você. Não, você Mas ajudou você é naquele parte. processo. A Exatamente. gente só estava Você ali se para sente ser parte da peça, engrenagem. para ser parte, ter a honra, Na o decisão privilégio desses de jovens. poder Isso. participar. É uma alegria. Assim, Que bênção. faz valer a pena, né? Faz. Faz. Vocês, Toda noite vocês mal com dormida, né? cada o suor, né? estresse. Cada ensaio, cada estresse. E aí a gente simplesmente cumpre o que está na Bíblia, né? Busca primeiro o reino de Deus. Todas as demais Exatamente. coisas. E você- as Eu demais acho que a gente coisas sai serão mais acrescentadas. abençoado do que Não eles. tenha A dúvida. verdade é essa. A gente sai mais abençoado. Quando acaba, assim, que você vê os pode ser reflexos cansado, né? disso. Não, eu Mas sim, você mas Que é isso aí normal. realizado, é. Mas você sai assim, foi muito melhor do que a gente planejou, do que a gente sonhou, do que a gente imaginou. E você percebe Deus apoiando o processo, né? Isso não é tão bom, você saber que Deus está trabalhando junto com você naquele projeto ali. Você tem um Exatamente. crescimento. Trabalhar com Deus é maravilhoso. É verdade. É um privilégio. Gente, É uma honra. a gente tem que terminar. Até o relógio. O relógio desligou, até parou. gente, Ela já até parou. desligou já. Mas olha, que Foi momento, muito bom. que legal a gente poder bater esse papo da maneira como Obrigada foi. pela oportunidade. Foi legal pra Descontraída, caramba. alegre, falando de coisas tão sérias, tão importantes, Caramba. que abençoou a vida de vocês. Uma última coisa.
Pastor Paulo Júnior. Sim. Quem é esse? Quem é esse, Pastor pastor? Paulo Júnior. Paulinho Não, esse Júnior. eu não conheço. Não, não conhece o esse Paulinho. eu não conheço. Pastor Paulinho Júnior, você é um líder na igreja, querido, amado. E essa galera toda que está vindo aí, que é uma turma de jovens, É a nova Maranata. a nova Maranata, Sim. que já está aí hoje. Já ela está. vai ser amadurecida. Sim. Mas ela está aí hoje. Dá um recado para essa galera. Pastor, uma coisa que essa semana eu andei pensando e tem a ver com tudo que a gente falou aqui, que tem a ver com a história da mulher samaritana, que ela chegou no poço com um instrumento para tirar água do poço, porque ela tinha sede. E eu tinha sede. Só que eu não sabia que aonde eu estava, o poço que eu estava pegando água, nunca ia satisfazer a minha sede. E a mulher samaritana, com o encontro com Jesus, ela descobriu que ela podia ser fonte. Ela parou de ter sede para ser fonte. E essa honra de trabalhar na igreja que você está falando passa por isso. Porque eu passei de ser um jovem que tinha uma sede, sedento, e descobri que tinha uma fonte dentro de mim, que é Jesus Cristo. E agora você pode, como ela largou o cântaro e foi para a cidade, ela não precisa nem mais do cântaro, ela foi ser fonte na cidade. Eu acho que Deus nos dá a oportunidade de ser fonte onde a gente está, na Maranata, na Tijuca, nos bairros que a gente... E é uma honra. pra fora, né? Isso. Por exemplo, os nossos podcasts que a gente grava, esse aqui vai virar alcançam países que a gente talvez nunca vá pisar lá. É verdade. E a gente está podendo ser fonte nesses lugares. Existem gente que assiste a gente da Índia. A internet dá esses dados. Isso, dá. E a gente vê, tem pessoas da Índia, de países perseguidos que assistem os nossos podcasts. Nós estamos sendo fonte nesses lugares e não tem honra maior. Né? O que eu digo para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, é bebam dessa água. Venha a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. E sejam Ele é a fonte, né? fonte. Amém. No dia que você descobre que essa fonte pode morar dentro de você, você sai da Matrix, desse mundo, Verdade. entendeu? E começa a viver numa outra No mundo realidade, real. no mundo real. Se você soubesse quem está te pedindo de água, lhe pediria. Isso. E eu lhe daria Eu água lhe daria viva. água viva. Glória a É Deus. isso. É emocionante. Não. É a maior aventura da vida de um homem. É poder se prostrar aos pés de Cristo e falar: minha vida agora não é mais minha. Amém. E a gente colhe os frutos. Como a Amém. gente falou, não esperava Amém. estar aqui hoje, onde estou, com uma família, né? Respeitado pelos amigos e irmãos da igreja. Isso Amém. tudo é fruto da fonte morando dentro da gente. De um encontro com Deus Um encontro verdadeiro. conosco. Você deu um exemplo, só rapidinho, falando da Matrix, né? A gente sai da Matrix. No filme, os caras saíam da Matrix e iam para um mundo desgraçado, né, mano? É. Porque tava muito ruim. Isso. Inclusive, um dos personagens quer até voltar pra Matrix. voltar, o exatamente. Saiter, ele não quer ficar mais no mundo real, ele quer voltar pra ser plugado pelas máquinas. Pra quem não sabe, isso é um filme. É um filme, tá? Matrix, assistam, muito bom. E quando a gente sai da Matrix pra Jesus, não é assim, É o cara. contrário. É o Você sai contrário. do mundo pervertido, Destruído e encontra graça encontra e graça, perdão. Perdão. Amém. Né? Que Pera Deus aí, pera abençoe. aí. Não, Deus vai abençoar, mas Ju, fala também, dá um... Ah, ele falou tão... tão Por isso que é bom falar primeiro. sem graça. Você falaria, Ju, para essas meninas, essas moças da nossa igreja e todos que nos ouvem? Não tem nada melhor do que servir o Senhor. Nada. E a gente se acha incapaz, a gente se acha limitado, a gente se acha... Eu tenho certeza que eu sou incapaz, limitada, que por mim só Não vai dar. não vai rolar, mas Sozinho não rola. que ele capacita a gente, ele reveste a gente, Amém. ele dá onde você é fraco, ele supre as suas necessidades. Então, assim, só vai. Amém. Só deixa ele te conduzir. Deus deixa gosta de ele estar usar no os controle. improváveis, né? A gente vê E na aí Bíblia. se coloca no... Eu nunca pensei que eu ia ser mulher de pastor, gente. Nunca, nunca na vida. Líder de adolescente. Nunca. E papai vai fazendo da forma dele, do jeito dele. Enfim. Muito bom. Essa é a vida na real. Você tem um encontro com Jesus
e Deus começa a realizar coisas maravilhosas na sua vida. E olha, coisas melhores virão. Amém. Tem mais. Amém? Amém. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês abrir um espaço na agenda para estar aqui, que eu sei que é complicado. Vocês têm duas crianças, né? Um de 13 e outro de 9 anos em casa. E fora as atividades de trabalho, igreja e tudo mais. Que bom que vocês vieram. Muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Alguma coisa, Lucas? Valeu, curte, compartilha. Beleza? Leva. Cara, que podcast bom hoje, hein, mano? Na boa. Hoje foi muito Vai top. ficar, não, vai ficar. O pessoal Esse vai tá olhar marcado. assim muito, vai Pode chamar falar de novo. demais. Sério. Não, vai voltar. Tem mais... Vocês também estão de parabéns. Conseguiram fazer fácil. A misericórdia. Cara, compartilha, leva o pastor Paulinho e a Ju pra casa de um monte de gente. Curte, comenta aqui embaixo o que você achou legal. E é isso. Na real, até a próxima. Tamo junto. Beijo grande. Deus abençoe vocês. Valeu.